como vocês sabem, o projeto Rio de Escritores, Vozes do Rio, Letras do Brasil, é realizado aqui pelo Instituto Odeon, com os recursos do edital Rio de Escritores, edição Rio Capital Mundial do Livro, integrado à Política Nacional Aldir Blanc, promovido pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura. Tá? Hoje, os nossos monitores também estão por aqui para auxiliar vocês. Quem tiver dúvida, quem precisar se ausentar, dúvidas técnicas e burocráticas, tá? Falem com os monitores das APIs de vocês. O Marcos, ele é o responsável pela P1 e 2, a Ana Musa é a responsável pela P3, o Nelson pela turma da P4 e o Anderson responsável pela P5. Eu imagino que a essa altura, depois de um mês, vocês já estão mais familiarizados, mais integrados. Nós tivemos uma aluna que entrou ontem para a turma da P3, ela já está participando aqui da nossa aula online. Então, é isso, minha gente. Letícia está aqui novamente também, da nossa comunicação, fazendo apoio técnico. Os professores, o Eric e a Letícia, que vocês também já se ambientaram. Hoje a nossa palestra é com o Gabriel, vocês receberam um convite no e-mail de vocês, também no grupo geral do Instagram. Tenho certeza que nos grupos de cada turma também receberam. E é isso, minha gente. Fiquem confortáveis. Eu vou passar a fala para a Letícia, ela vai falar um pouco aí com vocês, fazer a apresentação para o Gabriel iniciar a palestra, e aí todo mundo fechando o microfone, quem puder também já ir fechando suas câmeras, para a gente poder manter o mais estável, né, possível a aula. Oi, gente, boa noite. Quem é da P3 e da P5 já me conhece, né? A gente se encontra toda semana. Quem é da P1, 2 e 4, então, prazer. E hoje eu vim aqui apresentar o Gabriel, esse começo. Eu acho que só eu que não conheci o Gabriel, conheci um pouco, assim, né, dessa pesquisa brilhante que ele faz, né? Se a gente vai estudar o Lima, acaba esbarrando enfim, nos estudos, nas leituras que ele faz, mas já vi aqui no chat, né, que a Eloa já disse, vai ficar 1 hora falando da mini-bio. Eu falei, não, vai ser bem menos, né? Vamos deixar o Gabriel falar por ele mesmo. Mas eu tenho uma curiosidade, que além de tudo isso, né, hoje, no teste que a gente fez, então, além de ter muito conteúdo, né? Enfim, muita troca para partilhar com a gente. O Gabriel também tem uma voz ótima, né? Já fez um curso de locução antes de seguir a carreira acadêmica. Então, como a Denise colocou aqui, somos fãs de você, Gabriel. Estou aqui em nome do projeto, né? Te agradecer, em nome da Drica também, que está presa no engarrafamento, mas ela me falou, o Gabriel é um amigo muito querido. Então, acho que se ela conseguir chegar, né, em tempo, ela vai aparecer aqui, e aí ela segue. Mas, enfim, sem mais delongas, né, para a nossa aula de hoje, que o tema é Lima Barreto, cronista da cidade partida. Vamos oficialmente aqui a mini-bio. Gabriel Chagas é professor de literatura comparada e norte-americana na Marist University, só que eu não sei falar inglês, então vocês me perdoem, em Nova York. Realizou seu primeiro doutorado em ciência da literatura na UFRJ e concluiu seu segundo doutorado em estudos linguísticos, culturais e literários na University of Miami, nos Estados Unidos. Sua pesquisa envolve literaturas da diáspora africana nos séculos XIX e XX, com abordagem decolonial e interseccional, articulando português, espanhol, inglês e francês em perspectiva comparada. Com o livro Pérolas Negras na Periferia, lançado em 2023, recebeu o primeiro lugar no Prêmio Nacional Antônio Cândido de Estudos Literários pela Ampol. Com Beatriz Rezende,
é responsável pela concepção e apresentação do podcast Lima Barreto, O Negro é a Cor Mais Cortante, do Instituto Moreira Salles. Acho que esse foi em 2022, né? No centenário do Lima, e também pelo IMS, e aí eu já passei até esse portal, e fica a dica, nem sabia que o Gabriel estava aí também, mas é algo muito legal, que é um portal da crônica brasileira, e nesse portal o Gabriel é responsável pelo perfil do Machado de Assis. Então, é uma mini bio de respeito. Obrigada, Gabriel, vamos todos aproveitar. Lembrando, tem 1 hora, mais ou menos, né, de fala do Gabriel, vão anotando as coisas, depois a gente abre para as perguntas, para as trocas. Até mais. Tudo bem, muito obrigado, muito obrigado. Então, quero agradecer imensamente ao Instituto Odeon, a Adriana que fez essa ponte, né, a Drica, e a Letícia, a Raquel, todo mundo que está aqui com a gente. Quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, nossa audiência tão bacana. Estamos de longe, mas pertinhos, a despeito da chuva, né, a despeito da chuvarada. Então, gente, eu vou falar por mais ou menos uns 40, 50 minutos, tá? E aí, depois eu quero abrir para um diálogo, quero que vocês dividam ideias, troquem figurinhas, por favor, eu quero muito ouvir de vocês. Então, vamos começar pelo título dessa fala, né? O nome dessa fala de hoje é Lima Barreto, cronista da Cidade Partida, como a Letícia generosamente leu aqui para a gente. E eu tomei a liberdade de acrescentar um subtítulo, tá? E esse subtítulo vai nos conduzir ao longo dessa próxima hora, para a gente entender as múltiplas facetas do Lima Barreto. Então, eu vou chamar essa fala de hoje de Lima Barreto, cronista da Cidade Partida. Espaço, raça e gênero. E por que eu fiz isso? Fiz isso porque o Lima Barreto é uma figura muito impressionante e muito profícua, né, da literatura brasileira, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Ele faleceu muito jovem, né? Ele nasceu em 81 e faleceu em 1922. Então, ele faleceu com 41 anos, muito jovem. Só que ele escreveu... Aqui, até difícil de carregar. Ele escreveu isso aqui só de crônica, tá? Só de crônica ele escreveu isso aqui, que, caso você esteja se perguntando, são mais ou menos 1.100 páginas. Então, esses 2 volumes aqui que eu estou mostrando para vocês, é só o que ele escreveu de crônica. Os contos são mais 700 páginas, fora todos os romances e 2 diários, né? E as cartas também, a correspondência do Lima é gigantesca, os ensaios, enfim. Então, o Lima Barreto escreveu muito. Quando eu fui convidado, eu fiquei muito feliz, muito honrado, né, de estar aqui dividindo espaço com falas tão importantes, né, e pessoas que eu admiro tanto. Quando eu fui convidado a falar sobre o Lima enquanto esse cronista da Cidade Partida, eu pensei, tudo bem, isso a gente poderia facilmente ficar um ano inteiro falando. Inclusive, eu já dei um curso de 15 semanas, com aula de 2 horas, só sobre crônica do Lima. Então, como é que a gente faz isso em 1 hora? Eu pensei que, dentre a infinidade de assuntos que ele trabalha, já que a gente está aqui, já que nós estamos nos propondo a pensar a Cidade Partida, eu quero propor para vocês a seguinte chave de leitura. Eu quero que a gente leia o Lima Barreto, cronista, como um sujeito que foi um intérprete de seu tempo histórico, um intérprete do Rio de Janeiro, e que estava muito atento a uma série de questões. Mas, sobretudo, 3 questões. A questão do espaço, da raça e do gênero. Então, eu vou aqui fazer uma proposta de abordagem interseccional, né? Ou seja, eu vou propor que a gente pense esses marcadores entrelaçados, essas identidades de gênero, de raça e do espaço em que se ocupa na cidade, de que maneira a cidade opera, de que maneira a cidade funciona, para nós entendermos a ideia da cidade partida. E quando eu penso em cidade partida, eu quero fazer um corte na nossa linha do tempo, e a primeira voz que eu vou trazer nessa minha fala para vocês não é a voz do Lima ainda, é a voz de uma intelectual absolutamente fundamental para entender o Brasil, e que eu gostaria de utilizá-la aqui, as palavras dela, que é a Lélia Gonzalez, né? Então, a Lélia Gonzalez é uma pensadora de outra geração, né? Ela é posterior ao Lima Barreto, mas em 1988, de 87 para 88, né, na Assembleia Constituinte, que viria a formar a Constituição de 88, depois do regime militar, da ditadura, a Lélia Gonzalez ela fala uma coisa muito impressionante, que eu acho que é bem importante até hoje, até 2025, ela falou em 88, mas é uma coisa que nos ajuda a entender o Lima, em 1915, e também ajuda a entender nós mesmos, em 2025.
Então, eu vou ler um pedacinho do discurso dessa grande pensadora intelectual negra brasileira, antropóloga, filósofa, socióloga, enfim. Essa grande pensadora Lélia Gonzalez, eu vou ler um pedacinho do que ela disse lá em 88 na Constituinte. Ela diz assim, ela está falando sobre o projeto de nação. Que projeto de nação, que projeto de Brasil é esse que nós temos agora que acabou a ditadura e que nós vamos formar uma nova Constituição? E aí, quando ela fala desse projeto de nação, ela diz o seguinte, no meio do discurso. Construir-se-á, isso sim, uma África do Sul muito bem estruturada, mais bem estruturada do que a própria África do Sul. Porque sem assumir legalmente o apartheid, através de um discurso teatral da democracia racial, ela mantém um tipo de apartheid. Isto nós, negros deste país, que lutamos, nós, cidadãos deste país, pela nossa cidadania, neste país, nós, negros, mulheres, trabalhadores, não vamos permitir isso. E por isso estamos aqui. Se quiserem estruturar uma África do Sul, que o façam, mas não pensem em construir conosco uma nação. Esse projeto de nação não é o nosso. Querem continuar com um apartheid sofisticado, sofisticadíssimo, como é o racismo brasileiro. É o mais sofisticado do mundo inteiro. A Lélia Gonzalez diz isso em 88, num momento muito importante da história mundial, né? Lembre-se que a descolonização do continente africano estava vindo ali dos anos 60 e 70, né? Então, quando acaba a ditadura no Brasil, ela tem essa frase, esse parágrafo, mas o discurso inteiro é extraordinário e eu recomendo muito que vocês leiam o discurso, porque a Lélia Gonzalez ela questiona, né, o Brasil, qual o projeto de nação que se tem, e principalmente quem pertence a esse projeto de nação. Quem pertence a esse projeto de Brasil que estava se construindo em 1988. Eu me lembro muito, toda vez que eu estudo esse discurso da Lélia Gonzalez, eu me lembro muito da entrevista de outra grande intelectual negra, a Grada Quilomba, no Roda Viva, né? A Grada Quilomba fez uma entrevista ao Roda Viva, no dia 13 de maio, inclusive, né? No dia da Lei Áurea, chamaram a Grada Quilomba em 2023, essa grande intelectual negra, portuguesa, enfim, de uma família enfim, de africanos de língua portuguesa. E a Grada Quilomba, ela fala, era brilhante essa entrevista, e aí tem um determinado momento que ela diz assim, no meu trabalho artístico e intelectual, eu não estou muito preocupado em definir o que é a nação. Ela diz, não estou preocupada em definir o que é a nação. Eu estou preocupada em questionar o que é a nação. E pensar quem pertence à nação. E ela como uma mulher negra portuguesa que mora na Alemanha, né? E escreveu em inglês, a obra dela. Então, ela transita muitas culturas e, enfim, tem uma vivência transnacional em todos os sentidos. Então, eu estou trazendo à voz essas duas grandes mulheres intelectuais negras, a Lélia Gonzalez, em 88, e eu nem ia falar da Grada Quilomba, tá? Mas eu me lembrei dela e quis mencionar. E a Grada Quilomba, em 2023, para sugerir o seguinte, eu quero propor aqui na nossa aula de hoje que a leitura que Lélia Gonzalez faz sobre o apartheid sofisticado do Brasil, esse apartheid que finge ser uma democracia racial, que finge ser muito pacífico, muito igualitário, na verdade, uma poderosa e necessária chave interpretativa para entendermos algo que o Lyoba Barreto já estava falando lá em 1915, ou ao longo dos anos 10. Né? 1915 é a data das crônicas que eu peguei hoje especificamente. Então, o Lyoba Barreto ele já estava discutindo uma certa noção de cidade, partido e de divisão, e eu gostaria de fazer essa análise com vocês segundo essas três chaves. O espaço do Rio de Janeiro, a raça como marcador identitário, né, o marcador racial, social da diferença, e o gênero como uma construção social que também produz opressões muito específicas, no caso do Brasil, especificamente no caso do Rio de Janeiro. Então, tendo isso tudo em vista, eu quero deixar isso como nosso background, nosso plano teórico, nosso plano de fundo teórico, a noção de apartheid brasileiro, que é essa noção da Lélia Gonzalez. E agora eu quero rapidamente falar quem foi Lyoba Barreto, né, para dar um contexto bem breve. Então, Lyoba Barreto foi esse sujeito que nasceu em 1881, faleceu em 1922, portanto ele viveu no final do século XIX, começo do século XX, e dentre as muitas coisas que eu poderia falar sobre a vida dele, eu decidi começar a nossa aula de hoje com essas duas fotos que vocês estão vendo aí, né? Uma foto da primeira internação dele e a foto da segunda internação. Essas duas fotos postas em paralelo, a gente observa que ele mudou muito, né? Num período muito pequeno de tempo. Na primeira foto que vocês estão vendo, o Lyoba Barreto ele é internado pela primeira vez no Hospital Psiquiátrico em 1914. Na segunda, em 1914 na primeira. A segunda, em 1919, no Natal de 1919, né?
na noite de Natal de 1919, ele já está muito mais, obviamente, cansado, exausto, né? Tem essa característica da cabeça tombar um pouco. Isso são, né, essa diferença é consequência do alcoolismo muito brutal, né, que o acometeu ao longo da vida. Mas eu gostaria, então, de mostrar a ficha de internação do Lima em 14 e em 19. O Lima foi internado em agosto de 1914, depois ele foi internado de novo em dezembro de 1919. E eu trouxe para vocês as duas fichas de internação, que são bastante interessantes para nós pensarmos aqui juntos. Porque olha o que diz a primeira ficha. Afonso Henriques de Lima Barreto, cor branco, idade 33 anos, estado solteiro, brasileiro, profissão empregado público, 18 de agosto de 1914. Diagnóstico, alcoolismo. E aí você vê embaixo a foto dele, ele muito obviamente não é branco, né? Mas da mesma maneira que aconteceu na certidão de óbito do Machado de Assis, o Lima Barreto foi embranquecido no documento oficial. Se vocês nunca viram, o Machado morreu em 1908, né? A certidão de nascimento, de falecimento, a certidão de óbito do Machado de Assis diz branco também. Embora ele, obviamente, não tenha sido branco. Isso é um processo que nos ajuda a entender um pouco essas características da cidade partida. Não haveria espaço num documento oficial, numa instituição, como é um documento institucional, como é uma ficha de entrada no hospital, uma certidão de óbito, não haveria espaço para o reconhecimento de um intelectual negro. Então, Lima Barreto, quando ele entra em 1914 no hospital, ele é um jornalista, ele é um funcionário público, ele já tinha livros publicados, né? O Escrivãos aí as Caminha, por exemplo, estava publicado. Então, ele não poderia nunca ser visto com qualquer coisa que não fosse branco. Lembre-se que é o tempo do embranquecimento do Brasil, né? Aquela ideia de estimular a imigração, sobretudo italiana e alemã, para fazer do Brasil o país mais branco possível. E aí você vê a segunda ficha de internação, eu vou dar um zoom aqui na ficha. A segunda ficha de internação, 25 de dezembro de 1919. Aí olha o que você encontra na segunda ficha. Então a gente está falando, o Lima Barreto com 33 anos era branco. Vamos ver o Lima Barreto com 38 anos agora. Afonso Henriques de Lima Barreto, cor parda, idade 38. Ué, como é que é possível? Profissão jornalista, não é mais empregado público. Como é que pode? Ele era branco e num período de 5 anos ele virou pardo, né? O que significa? Pardo é a expressão que usava aí na época, né? O que significa isso? Significa que o marcador racial, né, ou seja, a característica social da raça como uma identidade, ela é produzida por determinada situação e conjuntura social. Em 19, o Lima foi internado pelas mãos da polícia. Em 19, ele foi retirado da rua, alcoolizado, delirante, numa situação muito precária, e foi levado pela polícia. Quando ele é levado pela polícia nessa condição muito precária, ele não é mais branco, ele é pardo. Porque a palavra negro ele evitava ao máximo, né? Ele vira pardo, né? Hoje a gente chamaria ele talvez de negro de pele clara. Ele mesmo se definia como azeitonado, né? A expressão que ele usava, azeitonado. Em 1914, quando ele tinha 33 anos, ele entra no hospício como funcionário público, né, no hospital psiquiátrico, então ele só pode ser branco, né? Então, eu trouxe esse exemplo das fichas, e aqui tem a fotografia dele, né, essa é a ficha de internação dele em 1919. Eu trouxe para vocês esses dois exemplos, as duas fichas, para ilustrar o que a Lélia Gonzalez argumenta. O apartheid brasileiro é tão sofisticado que ele não precisa de uma lei, como foi na África do Sul, como foi nos Estados Unidos, né? Não precisa de uma lei para estruturar a divisão racial na sociedade, porque ele já está na estrutura profunda do Brasil. Já está caracterizado como linguagem. O último país a abolir a escravidão nas Américas, e esse país que, ao longo do século XX, tentou desesperadamente ser o mais branco possível. Então, o Lima Barreto, quando ele escreve no começo do século XX, ele estava muito a par e muito atento e muito consciente de todos esses fenômenos, de raça, de gênero e de lugar, né? Por isso que esse é o título que eu decidi botar, o subtítulo da aula. Dito isso, vamos para o primeiro pilar da nossa análise. E aí eu gostaria de, já que eu estou falando da internação dele, eu acho que é justo eu falar um pouquinho só do diário dele. O Lima Barreto, ele escreveu esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, esse é o Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos, né? O Lima Barreto escreveu 2 diários, o Diário Íntimo, que é o diário que ele escreveu ao longo da vida inteira, e o Diário do Hospício, quando ele foi internado em 1919, ele começa a escrever em janeiro de 1920. Como diz a Beatriz Rezende, o diário tem uma característica de crônica também, tanto que no estudo fundamental das crônicas do Lima, né, da professora Beatriz Rezende, Lima Barreto e a Cidade e o Rio de Janeiro em Fragmentos, né, um livro maravilhoso que eu recomendo,
ela inclui no final do livro uma análise dos diários, né? E eu acho que é genial essa sacada, né? Essa ideia, porque, de fato, existe um tom cronístico muitas vezes nos diários. Mas eu quero ler só um pedacinho do que o Leon Barreto escreveu, porque, para quem não está familiarizado com a escrita dele, eu acho que um pedacinho do diário, para a gente poder imaginar esse sujeito negro carregado pela polícia, jogado no hospital psiquiátrico, né, que ele vai chamar de hospício, escrevendo, com a letrinha dele bem miudinha, escrevendo nos papéis que ele tinha, um diário que ele queria transformar em romance no futuro e que acabou não conseguindo, porque ele faleceu antes. Olha o que ele diz. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez. E nem chinelos ou tamancos nos dão. Todos nós estávamos nus, as portas abertas, e eu tive muito pudor. Sentei-me ao lado de um preto moço, tipo completo do espécimen mais humilde da nossa sociedade. Vestia umas calças que me ficavam pelas canelas, uma camisa cujas mangas me ficavam por 2/3 do antebraço, e calçava uns chinelos muito sujos, que tinha descoberto no porão da varanda. Então, o Leon Barreto, ele faz essa descrição dele próprio e desse outro sujeito que ele descreve como um preto moço, e que mais adiante ele vai dizer no Cemitério dos Vivos, né? O Cemitério dos Vivos é o romance que ele começou a escrever dentro do hospital psiquiátrico. Mais adiante ele diz: o negro é a cor mais cortante, né? Ou seja, ele olha ao redor do hospital psiquiátrico e ele vê que a imensa maioria das pessoas que ali estavam eram pessoas negras. Isso porque o hospital psiquiátrico, quando vem a República, quando vem a abolição em 88 e a República em 89, o hospital psiquiátrico, assim como presídio, vira esse espaço de confinamento dos sujeitos descendentes de africanos, dos sujeitos descendentes de escravizados que foram expulsos da paisagem urbana durante um processo, entre aspas, de civilização do Rio de Janeiro, ou da ideia de ordem e progresso da República, né, com Pereira Passos e o Bota Abaixo. Bom, então, dito isso, eu disse a vocês que eu quero articular essa aula em 3 pilares, 3 grandes temas que o Leon Barreto desenvolve. Então, o primeiro grande tema, o primeiro grande pilar, o primeiro grande eixo de articulação da nossa análise é o espaço. Então, eu vou ler, é uma crônica pequena, eu vou ler com vocês a crônica, que inclusive, ironicamente, tem muito a ver com esse dia, pelo que eu estou vendo aí no tempo do Rio de Janeiro. Uma crônica que o Leon Barreto escreveu dia 19 de janeiro de 1915. Eu vou ler a crônica curta, eu vou ler com vocês e fazer uma observação logo em seguida. Leon Barreto, 19 de janeiro de 1915, crônica As Enchentes. As chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. Além da suspensão total do tráfego, com uma prejudicial interrupção das comunicações entre os vários pontos da cidade, essas inundações causam desastres pessoais lamentáveis, muitas perdas de haveres e destruição de imóveis. De há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do dever de evitar tais acidentes urbanos. Uma arte tão ousada e quase tão perfeita como é a engenharia não deve julgar irresolvível tão simples problema. O Rio de Janeiro da avenida, dos squares, dos freios elétricos não pode estar à mercê de chuvaradas, mais ou menos violentas, para viver a sua vida integral. Como está acontecendo atualmente, ele é função da chuva, uma vergonha. Não sei nada de engenharia, mas, pelo que me dizem os entendidos, o problema não é tão difícil de resolver como parece fazerem constar os engenheiros municipais, procrastinando a solução da questão. O prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade, descurou completamente de solucionar esse defeito do nosso Rio. Cidade cercada de montanhas e entre montanhas que recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas. Seu principal defeito a vencer era esse acidente das inundações. Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, econômica, financeira e social. Bom, olha que coisa interessante. O Leon Barreto, lá em 1915, ele olha para o Rio de Janeiro e ele vai dizer: olha, gente, essa preocupação do embelezamento da cidade não resolveu a vida da população, as pessoas continuam presas na chuva. E essa frase eu acho muito poderosa, né? Muito interessante. O Rio de Janeiro da avenida, dos squares, dos freios elétricos, não pode estar à mercê de chuvaradas, mais ou menos violentas, para viver a sua vida integral. O Leon Barreto acompanhou de perto a construção da Avenida Central, né, que depois viria a ser a Avenida Rio Branco, atualmente no centro do Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco.
ele acompanhou de perto a construção da Avenida Central. Inclusive, ele escreveu vários textos, várias crônicas sobre a derrubada do Morro do Castelo. Tem uma coletânea de crônicas chamada Os Subterrâneos do Morro do Castelo, que é justamente sobre isso. Então, eu escolhi essa crônica, dentre as centenas e centenas de crônicas do Lima. Eu escrevi essa crônica, eu não sabia que está chovendo hoje no Rio, né? Então foi uma curiosa coincidência, uma triste coincidência. Mas eu escolhi essa crônica porque ela nos convida a pensar sobre o próprio conceito de progresso urbano. E eu acho isso muito importante para nós entendermos quem foi Lima Barreto enquanto um intérprete do seu tempo histórico, né? Então, quando a gente pensa que o Lima Barreto está dizendo, ele está falando o Rio de Janeiro das avenidas, da avenida, né, com a maiúscula, a Avenida Central, que virou Rio Branco, a avenida e os squares, o que ele está dizendo? Ele está falando, olha, gente, o projeto de cidade que se tem no Rio de Janeiro não dá conta de contemplar de quem vive de fato no Rio de Janeiro. E de que projeto ele está falando? Ele está falando do projeto da Paris dos Trópicos, né? Ele fala especificamente o prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade. Ou seja, o processo de reformulação do Rio de Janeiro que o Pereira Passos fez, a chamada Reforma Pereira Passos, né? Reforma do Bota Abaixo, foi algo que o Lima Barreto viu com bastante receio. Porque ele, de maneira muito inteligente, ele percebeu que aquele embelezamento, aquele bota abaixo, não só não estava resolvendo a vida, como estava piorando a vida de muita gente. E eu faço aqui uma referência ao professor Sidney Chalhoub, né, o professor que dá aula aqui na Harvard. O professor Sidney Chalhoub, ele tem um livro maravilhoso chamado A Cidade Febril, né? Cidade Febril, aliás, tem um artigo. E o Cidade Febril do Sidney Chalhoub é maravilhoso para entender esse momento histórico do final do 19 e começo do 20. E ele diz uma coisa nesse livro que eu gosto muito. Logo no comecinho do livro, o professor Chalhoub, Sidney Chalhoub, ele diz assim, o Rio de Janeiro mal saiu da era das reformas e entrou na era das favelas. Ele fala alguma coisa assim nesse sentido, que é justamente a virada do 19 para o 20, né? Que quando os soldados voltam da Guerra de Canudos, né, lá na Bahia, eles vão para o Morro da Providência e forma-se, né, o que seria a primeira favela do Brasil. Isso tudo no começo do século XX. Enfim, mas o Lima Barreto, ele olha para a noção de embelezamento, de progresso, de maneira muito cuidadosa, porque ele tinha consciência do problema que aquilo estava gerando na população do Rio de Janeiro. E falar isso hoje, 2025, é muito fácil, mas ele falou em 1915, não é verdade? Então, em 1915, ele já estava atento a essas questões, atento a essas problemáticas e essas ambiguidades, essas contradições da própria noção de modernidade. E isso eu acho interessante para nós pensarmos juntos, porque o Rio de Janeiro do começo do século XIX era essa grande cidade que tentava imitar Paris, lembre do Teatro Municipal, né, que está até hoje no centro do Rio, que é uma cópia do Opéra, né, lá de Paris, e tentava transformar-se nessa cidade absolutamente aburguesada, europeia e branca. E Lima Barreto, de maneira muito sofisticada, ele falou, olha, o próprio conceito de progresso é precário, é excludente. Então, se está na bandeira da República ordem e progresso, Lima Barreto tinha plena consciência de que essa ordem e progresso, essa lógica positivista francesa, não contemplaria todos os habitantes, aliás, pouquíssimos habitantes do Rio de Janeiro que seriam de fato contemplados. Isso é bastante interessante para nós pensarmos aqui na atualidade do Lima Barreto, porque a gente vive hoje uma certa crise do progresso também. A gente está vivendo a era da inteligência artificial, né? A gente vive a era dos drones, a gente vive a era da comunicação em alta escala, mas a gente continua bastante preocupado, né, com o desenvolvimento da humanidade. Não é como se a gente estivesse resolvendo todos os problemas da humanidade. Em outras palavras, o que eu quero dizer com tudo isso? O Lima Barreto, ele é herdeiro, né, do final, nem herdeiro, na verdade, ele nasceu no final do século XIX, ele está nesse contexto intelectual do final do século XIX, em que havia uma grande questão rondando a intelectualidade brasileira, francesa, portuguesa, de vários lugares do mundo ocidental. Qual é a grande questão que rondava os intelectuais do final do século XIX? Que alguns vão olhar para isso e vão chamar de decadentismo, né, poesia simbolista, por exemplo, etc., que agora não vem ao caso. Mas qual é a grande questão que rondava esses intelectuais do final do século XIX? É uma questão brutal, cruel,
profunda e, infelizmente, ainda muito contemporânea, que é a seguinte, fala bem devagarzinho, é a seguinte, é a consciência trágica de que o aprimoramento técnico não representa o aprimoramento da condição humana. Vou falar de novo. É a consciência trágica, esse reconhecimento de que o aperfeiçoamento, o aprimoramento técnico não necessariamente significa o aprimoramento da condição humana. Por que eu digo isso? Porque nós estamos falando da chamada Belle Époque, né? A Bela Época, que vai do final do século XIX até 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Todo esse avanço tecnológico, estou falando especificamente do francês, que influenciou o Rio de Janeiro, mas poderíamos pensar na Europa como um todo, todo o avanço tecnológico, que é a era do automóvel, do cinema, do telégrafo, da eletricidade, enfim, todo esse avanço tecnológico não se traduziu de maneira efetiva na melhoria da vida das pessoas. Muito pelo contrário. Esse avanço tecnológico foi o que, por exemplo, possibilitou a devastação colonial no continente africano. Quero lembrar vocês que até o começo do século XIX, a arma de fogo era basicamente rifle e pistola. O começo do século XX cria a metralhadora, né? E isso parece uma curiosidade assim, meio aleatória, mas não é nem um pouco aleatória. Porque a metralhadora, quando ela é inventada no começo do século XX, ela muda o próprio conceito de conflito bélico. Porque se até o final do XIX você vai ter aquele bang-bang de faroeste, né, de uma pistola contra outra, quando a metralhadora se torna uma realidade bélica, um sujeito pode devastar 30, 40, 50, 100, 150. Então, a invenção técnica da metralhadora, ela faz com que, falando, por exemplo, do contexto africano, o Império Britânico e o Império Francês entrem no continente africano e consigam fazer uma devastação que não houve antes, né? O continente africano, até o final do século XIX, a presença europeia era apenas na costa, né? Apenas ali no litoral do tráfico transatlântico de escravizados. A presença, a colonização profunda, por exemplo, a França, na Costa do Marfim, no Senegal, a Inglaterra, na Nigéria, em Gana, Portugal mesmo, em Angola e Moçambique, enfim. Essa dominação colonial se dá muito no começo do XX, no final do XIX, metade do XIX, começo do XX. Então, estou falando tudo isso, o que isso tem a ver com o Rio de Janeiro? Isso tem a ver com o fato de que Lima Barreto, que era um pensador também global e transnacional, quando ele fala essa frase que parece tão singela, o Rio de Janeiro da Avenida dos Squares, dos freios elétricos, não pode estar à mercê de chuvaradas mais ou menos violentos para viver sua vida integral. Quando ele fala essa frase que parece até relativamente simples e banal, ele está, na verdade, ecoando uma discussão ampla e global de que não adianta ter avenida, não adianta ter square, não adianta ter luz elétrica, não adianta ter modernidade europeia, não adianta ter teatro municipal, não adianta nada disso. Porque a condição prática da vida das pessoas não melhorou. Então, quando eu dou esses exemplos todos do colonialismo e das armas e não sei o que e tudo mais, eu estou falando de um grande momento de final do XIX e começo do século XX, em que a tecnologia aumenta muito, a bela época, né, la belle époque, mas esse grande avanço tecnológico dá uma sensação à humanidade de que está tudo resolvido, né, uma sensação de que os problemas serão solucionados e não solucionaram. E ter essa consciência trágica, ver para o aumento tecnológico e ter que lidar com o fato de que esse aumento não resolveu o nosso problema enquanto humanidade, é muito trágico e muito triste. E Lima Barreto, que era melancólico bastante, ele vê essa questão, ele entende essa questão e percebe que de nada adianta tentar imitar a Paris, de nada adianta ser a Paris dos trópicos. A própria imagem da avenida é um símbolo muito poderoso da modernidade, que as ruas do Rio de Janeiro eram muito estreitas, né? Isso é uma herança colonial portuguesa, que por sua vez é uma herança árabe, né? Lembre que os árabes ficaram 700 anos em Portugal, e parte da arquitetura árabe é fazer ruas estreitas, para que um lado da rua faça sombra no outro lado da rua. Então, a presença portuguesa no Brasil, a gente tem, no Rio de Janeiro, no centro, muitas ruas estreitas. Parte da reforma Pereira Passos é transformar a rua estreita em ruas largas. Por quê? Porque a rua larga é onde passa o automóvel. Então, se o automóvel é um grande símbolo da modernidade industrial burguesa, a avenida, por tabela, também se torna um grande símbolo. E eu acho que, no caso do Brasil, o exemplo perfeito disso é o nosso grande Santos Dumont. O Santos Dumont, que é um dos inventores mais geniais da história da humanidade, inventa o avião, e aí, quando ele vê o avião sendo usado em 1932, e quando ele vê o avião sendo usado para operar barbáries enfim, de vários tipos, né? Quando ele percebe que a invenção dele havia sido transformada numa máquina de extermínio em massa, isso é um dos motivos que leva o Santos Dumont a não suportar mais e acaba
tirando a própria vida, né? Santos Dumont faleceu, inclusive, em 1932, né? No momento ali em que São Paulo, né, teve todos os conflitos da chamada Revolução de 32. Bom, então, como eu estava dizendo, o Santos Dumont, o Leão Barreto, no começo do século XIX, ele estava assim, muito atento, né? Ele estava muito antenado ao que estava acontecendo, e ele foi um intérprete muito crítico da modernidade, porque ele via esse grande desenvolvimento, ele via esse grande aumento da tecnologia, etc., etc., e percebia que isso não ia resolver nossa condição. Portanto, o primeiro pilar que quero desenvolver com vocês é essa ideia do espaço. O segundo pilar é a ideia da raça, né, que é um tema fundamental na obra do Lima. Ainda falando, vamos construir aqui uma linha de raciocínio. Ainda falando sobre essa ideia do Rio de Janeiro como cidade partida e essa cidade pretensamente moderna, eu quero ler para vocês a crônica A Volta, de 26 de janeiro de 1915. Diz o Leão Barreto. O governo resolveu fornecer passagens, terras, instrumentos aratórios, auxílio por alguns meses às pessoas e famílias que se quiserem instalar em núcleos coloniais nos estados de Minas e Rio de Janeiro. Os jornais já publicaram fotografias edificantes dos primeiros que foram procurar passagens na chefatura de polícia. É duro entrar naquele lugar. Há um tal aspecto de sujidade moral, de indiferença pela sorte do próximo, de opressão, de desprezo por todas as leis, de ligeirezas em deter, em prender e humilhar, que lá entrei como louco, devido à inépcia de um delegado idiota, como louco, isto é, sagrado, diante da fotografia que estampam os jornais, enchi-me de uma imensa piedade por aqueles que lá foram como pobres, como miseráveis, pedir, humilhar-se diante desse Estado que os embrulhou. Lembra que essa crônica foi escrita entre a primeira e a segunda internação, né? Ele foi internado em 1914, depois em 19. Olha como é que ele continua, que maravilha. Porque o senhor Rio Branco, o primeiro brasileiro, como aí dizem, cismou que havia de fazer do Brasil grande potência, que devia torná-lo conhecido na Europa e que lhe devia dar um grande exército, uma grande esquadra de elefantes paralíticos, dotar a sua capital de avenida, de boulevard, elegâncias bem idiotamente binoculares. Isso é uma referência ao Figueiredo Pimentel, que um jornalista que na época tinha uma coluna chamada Binóculo no jornal. Elegâncias bem idiotamente binoculares. E toca a gastar dinheiro, toca a fazer empréstimos, e a pobre gente que morejava lá fora, entre a febre palustre e a seca implacável, pensou que aqui fosse o Eldorado, e lá deixou as suas choupanas, o seu sapê, o seu aipim, o seu porco, correndo ao Rio de Janeiro a apanhar algumas moedas da cornucópia inesgotável. Ninguém os viu lá, ninguém quis melhorar a sua sorte no lugar que o sangue dos seus avós regou o eito. Fascinaram-nos para a cidade, e eles agora voltam. Voltam pela mão da polícia, como réis vagabundos. É assim o governo. Seduz, corrompe e depois uma semicadeia. A obsessão de Buenos Aires sempre nos perturbou o julgamento das coisas. A grande cidade do Prata tem 1 milhão de habitantes. A capital argentina tem longas ruas retas. A capital argentina não tem pretos. Portanto, meus senhores, o Rio de Janeiro, cortado de montanhas, deve ter largas ruas retas. O Rio de Janeiro, num país de 3 ou 4 grandes cidades, precisa ter 1 milhão. O Rio de Janeiro, capital de um país que recebeu durante quase 3 séculos milhões de pretos, não deve ter pretos. E com semelhantes raciocínios foram perturbar a vida da pobre gente que vivia sua medíocre vida aí por fora, para satisfazer obsoletas concepções sociais, tolas competições patrióticas, transformando-lhe os horizontes e dando-lhe inexequíveis esperanças. Voltam agora. Voltam um a um aos casais, às famílias, para a terra, para a roça, de onde nunca deviam ter vindo para atender tolas vaidades de taumaturgos políticos, e encher de misérias uma cidade cercada de terras abandonadas que nenhum dos nossos consumados estadistas soube ainda torná-las produtivas e úteis. O Rio civiliza-se. Vamos lá. O Rio civiliza-se é um bordão, era, né, um lema usado no Rio de Janeiro nessa época, que era essa ideia, de novo, civilizatória. Lembrem que durante o processo colonial, os franceses usavam muito essa expressão, né? La mission civilisatrice, a missão civilizatória. O que era a missão civilizatória? Era basicamente a imposição colonial, né? Era essa imposição colonial de, entre aspas, civilizar, entre 1 milhão de aspas, civilizar
sob o jugo colonial, né? Então, a França chegou no Haiti, chega depois, no caso africano, primeiro no Caribe, né? No Haiti, Martinica e tal. Mas a França chega, por exemplo, ao Congo, ao Senegal e vários outros lugares, e a grande justificativa é nós vamos civilizar esses povos que aqui estão. Enfim, então a noção de civilização é uma noção muito problemática no começo do século XX. É uma noção excludente, é uma noção racista, obviamente, é uma noção que tem uma demarcação de classe muito óbvia, né? Uma noção que tem uma demarcação de gênero também. Então, Leon Barreto, ironicamente, ele traz esse lema que era usado na época, porque quando ele diz o Rio civiliza-se, a gente tem que pensar no contexto, né? Tem que pensar em toda a pragmática da coisa. Porque a frase o Rio civiliza-se era usada para quem era a favor dessas reformas urbanas. Mas o Leon Barreto, ele faz essa crônica inteira mostrando todos os absurdos que estão acontecendo e ele termina dizendo, o Rio civiliza-se, né? Ou seja, esse é o projeto de civilização que as elites pretendem construir nesse país, né? Que de civilizado não tem nada, né? Ou se há tal coisa como civilizado, é para um grupo muito pequeno de pessoas. A grande maioria continua na miséria e na pobreza. E a referência que ele faz a Buenos Aires é bem interessante, né? Porque Buenos Aires é, de fato, uma cidade que se embranqueceu muito, né? Que a Argentina como um todo, né? Você pensa na história da Argentina, da geografia da Argentina, as populações negras indígenas foram muito ao norte, né? Tem, inclusive, até hoje uma questão no contexto argentino, do norte da Argentina versus o sul, né? Enfim, da fronteira da Argentina, enfim, isso aí é outra conversa. Mas se a gente pensar nesse exemplo do Rio, que queria ser Paris, e Buenos Aires só se transformando em Paris, até hoje Buenos Aires tem essa coisa, enfim, esse clima europeu, né, digamos assim, de querer imitar e querer se transformar na capital. Inclusive, eu tenho vários amigos argentinos que falam isso, que Buenos Aires é a Europa da América do Sul, que Buenos Aires é a Paris da América do Sul, né? Lembre vocês, por exemplo, tem um livro bem interessante chamado Facundo, que é de um senhor chamado Sarmiento. Sarmiento, ele é um intelectual argentino que depois virou presidente da Argentina. E o livro Facundo é a biografia do Facundo, né, que era um dos, ele chama, em espanhol, chama o gaúcho, né, mas não gaúcho no sentido de Rio Grande do Sul, gaúcho no sentido lá dos pampas argentinos. É uma biografia sobre esse sujeito, Facundo, só que nesse livro, Sarmiento, é um livro bem interessante para quem se interessa por história do Brasil, que a gente no Brasil, infelizmente, estuda pouco da América Latina. Eu comecei a estudar muito a América Latina quando eu vim para os Estados Unidos, ironicamente. Mas, enfim, o Sarmiento, ele tem uma visão muito, muito questionável e interessante para a gente pensar no ponto de vista histórico, porque ele vai dizer exatamente isso, sabe, das raízes europeias da Argentina e da educação europeia e dos moldes da educação europeia para que a Argentina seja mais civilizada. Então, esse tipo de debate estava atravessando a América Latina, né, em vários lugares. O Brasil não estava isolado, de maneira alguma. Isso era uma questão que atravessava. Inclusive, eu fiz pesquisa em Cartagena, ano passado, né, na Colômbia, e uma coisa que eu achei muito impressionante é que, na época, no metade do século XIX, um pouquinho antes, assim, final do XIX, um pouquinho antes do projeto da Paris dos Trópicos no Rio de Janeiro, Bogotá, na Colômbia, Cartagena é norte da Colômbia, onde eu estava, mas Bogotá, na Colômbia, eles tinham, olha que coisa impressionante, interessante, Bogotá tinha um lema que as elites, enfim, econômicas e políticas, referiam-se à capital da Colômbia, referiam-se a Bogotá como Atenas sul-americana. Olha que coisa interessante, né? A gente tem, na Colômbia, Bogotá, a capital, que se pretendia ser Atenas, né? Pretendia ser assim, nós somos da sofisticação da intelectualidade da filosofia grega. O Rio de Janeiro, alguns anos depois, teve a Paris dos Trópicos, nós somos a sofisticação intelectual da França. E a Argentina tinha, por exemplo, o caso do Facundo, como eu disse, né, do Sarmiento, que defendia a ideia da educação europeia como aquilo que vai levar a Argentina para o seu estado, entre aspas, civilizado. Inclusive, o título do livro é Civilização ou Barbárie, né? Civilização ou Barbárie. Então, o nome do livro é Facundo, aí o subtítulo, Civilização ou Barbárie. Civilização e Barbárie, eu acho. Civilização e Barbárie. Essas duas ideias, de civilizado e bárbaro, são ideias profundamente coloniais e muito em voga no século XIX, começo do XX, até metade do XX. E Leon Barreto, de maneira muito sofisticada, ele vai olhar para essa ideia de que o Rio estava, entre aspas, se civilizando e vai dizer, olha, gente, vocês estão achando que está muito civilizado, mas olha o que está acontecendo aqui. Quem já leu Os Brusundangas, né, os Brusundangas, a sátira do Lima, isso também fica bem evidente lá. Então ele vai dizer, olha, o Rio de Janeiro é um país que recebeu, durante quase 3 séculos, milhões de pretos. Rio de Janeiro, inclusive, foi a cidade que mais recebeu escravizados
durante a escravidão transatlântica. Então ele vai dizer como é que essa cidade, né, quem já leu aí a Eliana Alves Cruz, extraordinária, né, O Crime do Cais do Valongo, quem não leu, leia, por gentileza. Quem conhece o Valongo conhece essa discussão. Isso se conecta muito ao que o Lima está dizendo aqui, né? Como é que o Rio de Janeiro, que é uma cidade profundamente africana, desde o século XVII, XVIII, XIX, não dá agora para fingir que é Paris, né? E vai dizer, né? Ironicamente, ele vai dizer, o Rio de Janeiro não deve ter pretos. Ou seja, ele faz essa abordagem crítica, de novo evocando a ideia de modernidade, evocando a ideia exclusionária, excludente de progresso, para mostrar que esses marcadores raciais produzem identidades e produzem o próprio poder. Certo? E aí, o terceiro pilar que eu gostaria de trabalhar com vocês, e eu vou encerrar daqui a pouco, porque eu quero muito abrir para a conversa, é a questão do gênero, né? O Leon Barreto, durante muito tempo, ele foi visto como alguém que foi contra o feminismo, porque, de fato, ele teve uma certa briga com o feminismo no começo do século XX. Mas é interessante nós pensarmos, e hoje tem várias, né, intelectuais negras que revisitam Leon Barreto para pensar, e, obviamente, a Clara dos Anjos é o melhor exemplo disso, mas a obra do Lima como um todo, ele tinha uma preocupação muito singela, muito particular e muito bonita com a questão das mulheres. E, digamos, a discordância que ele tinha com o feminismo na época dele era porque o feminismo oficial era um feminismo muito aburguesado, né? Era um feminismo muito de classe média, de base europeia, enfim. Lembre da Angela Davis, a grande intelectual norte-americana, né? Ela tem aquele livro Mulheres, Raça e Classe, e tem uma passagem do livro em que ela analisa o surgimento do feminismo nos Estados Unidos, enfim, toda a questão racial dentro do feminismo, e ela conta uma historinha lá do começo do século XX, em que é algo mais ou menos assim, tem uma mulher negra que já havia acabado a escravidão, mas ela ainda era uma trabalhadora doméstica, enfim, explorada, na casa de uma família branca. E aí a mulher branca de classe média diz algo como, não, nós vamos lutar pelo direito ao voto, a emancipação das mulheres, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí a mulher negra diz algo como, eu não posso lutar por isso, eu não tenho nem tempo de fazer isso, porque enquanto você está lutando pelo direito de voto, eu estou aqui limpando seu banheiro e lustrando suas roupas e limpando o banheiro, algo do tipo. Então, essa historinha que a Angela Davis conta é uma reflexão sobre essa própria origem desse movimento feminista, que a gente poderia usar esse mesmo raciocínio para vários outros movimentos, né? Você pensa, por exemplo, na expansão do movimento LGBT, que na época não era LGBT, enfim, mas em inglês dizia gay rights, né, os direitos gays. Você pega nos anos 70 ali, mais ou menos, era um movimento extremamente branco de classe média, né? Tanto que vai surgir figuras, por exemplo, como James Baldwin nos Estados Unidos, que vai se questionar, ora, pois, ele é um intelectual negro homossexual. O movimento negro é totalmente heterossexual. O movimento gay é totalmente branco. Como é que eu faço? Então, essa discussão é muito semelhante ao que havia no feminismo negro, né? Enfim, mas vou voltar aqui para o caso do Lima. Leon Barreto, ele tinha profunda consciência e sensibilidade. Não à toa, ele escreveu esse livro lindíssimo chamado Clara dos Anjos, né? Que uma coisa extremamente revolucionária em colocar o protagonismo da narrativa numa jovem negra suburbana, né? Cujo título da obra, né, é Clara dos Anjos. Bom, então, eu gostaria de pensar com vocês que o Leon Barreto, a discordância que ele tinha com o feminismo oficial, né, digamos assim, o feminismo institucionalizado da classe média e tal, não era um problema com o feminismo em si, mas era um problema muito mais da falta de abrangência que aquele tipo de feminismo tinha, né? É fato que ele tinha visões que, como um homem de 1915, visões que hoje a gente vai achar questionáveis. Por exemplo, ele tem crônica sobre isso, ele era contra as mulheres trabalharem no funcionalismo público, né? Ele tem uma crônica chamada A Amanuense, em que ele justamente ironiza a entrada de mulheres em algumas ocupações, né? Ele tinha uma visão de que não era adequado para as mulheres. De fato, ele dizia isso. E como diz a Lilia Schwartz, né, fazer a biografia não é exaltar, a gente tem que entender as ambiguidades daquele sujeito. Mas o mais interessante para nós pensarmos aqui é que o Leon Barreto tinha essa visão absolutamente espalhada e corriqueira de trabalho de homem, trabalho de mulher, blá, blá, beleza, concordo. Só que uma coisa que ele fez, e que foi extremamente sofisticada e muito à frente de seu tempo, foi olhar para a questão das mulheres pobres, negras, periféricas e perceber, galera, ele percebeu, gente,
todo o discurso que está vindo, muito importado da Europa, né, da Inglaterra, da França e também dos Estados Unidos, todo esse movimento feminista não dá conta da realidade das mulheres brasileiras e, nesse caso, cariocas, né? Porque existem várias mulheres pretas, pobres, urbanas, periféricas que não estão sendo contempladas por esse feminismo. E uma das questões que ele foi absolutamente pioneiro foi a questão do feminicídio. Numa época que essa palavra nem existia, né? Esse termo não existia. Mas a questão muito grave, muito triste, muito cruel da violência contra as mulheres. O Leão Barreto foi um grande pioneiro em engajar nesse tema, em falar sobre esse tema nos jornais. Foi extremamente importante o trabalho dele, né? Enfim, a forma como ele lidou com isso. Então, o que eu quero fazer? Eu vou ler essa última crônica, que é o terceiro pilar dessa minha fala para vocês, que é a terceira chave de interpretação desse cronista da Cidade Partida. Eu vou ler a crônica sobre violência contra as mulheres, mas eu já falei tudo que eu queria falar sobre o Lima enquanto um pensador de seu tempo e, sobretudo, um sujeito que viu as limitações do chamado progresso, viu as limitações da modernidade urbana e viu as limitações da própria discussão de gênero e pensou algo que hoje a gente chamaria de feminismo negro, né? Foi um aliado e um pioneiro nessa causa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a crônica e aí eu vou encerrar logo depois para a gente abrir a conversa, tá? Eu vou ler e depois a gente pode abrir a conversa, porque eu não quero tomar mais tempo. Então, entrando aqui no terceiro e último texto da nossa aula de hoje, eu peço a atenção de vocês para nós lermos juntos o texto Não As Matem, crônica de 27 de janeiro de 1915. Leão Barreto vai falar sobre um caso trágico, terrível, em Deodoro, no Rio de Janeiro, né, de um sujeito que tirou a vida, né, que cometeu contra a vida de sua ex-noiva. Ele vai pensar nesses vários crimes de homens contra as mulheres, né? Que a gente chamaria de violência doméstica, feminicídio, algo do tipo hoje em dia. Diz Leão Barreto, vamos lá. Esse rapaz que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida é um sintoma da revivescência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens. O domínio Kamem sobre a mulher. O caso não é único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a ex-noiva lá pelas bandas do Estácio, matando-se em seguida. A moça com a bala na espinha veio a morrer dias após entre sofrimentos atrozes. Um outro, também pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, que substituiu com montões de pedras o vetusto convento da Ajuda, alvejou sua ex-noiva e matou-a. Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros. Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer. Não sei se julgam muito diferente dos ladrões à mão armada, mas o certo é que estes não nos arrebatam senão o dinheiro, enquanto esses, tais noivos assassinos, querem tudo que é de mais sagrado em outro ente, de pistola na mão. O ladrão ainda nos deixa com vida, se lhe passamos o dinheiro. Os tais, passionais, porém, nem estabelecem a alternativa, a bolsa ou a vida. Eles não. Matam logo. Nós já tínhamos os maridos que matavam esposas adúlteras. Agora temos os noivos que matam as ex-noivas. De resto, semelhantes cidadãos são idiotas. É de supor que quem quer casar deseje que a sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boa vontade, sem coação de espécie alguma, com ardor até, com ânsia e grandes desejos. Como, então, que se castigam as moças que confessam não sentir mais pelos namorados amor ou coisa equivalente? Todas as considerações que se possam fazer tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio outro que não aquele que venha da afeição, não devem ser desprezadas. Esse obsoleto domínio à valentona do homem sobre a mulher é coisa tão horrorosa que enche de indignação. O esquecimento de que elas são como todos nós, sujeitas a influências várias que fazem flutuar as suas inclinações, suas amizades, os seus gostos, seus amores, é coisa tão estúpida que só entre selvagens deve ter existido. Todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a inanidade de generalizar a eternidade do amor. Pode existir, existe, mas excepcionalmente. E exigi-la nas leis ou a cano de revólver é um absurdo tão grande como querer impedir que o sol varie a hora do seu nascimento. Deixem as mulheres amar à vontade. Não as matem, pelo amor de Deus. Lima Barreto, 27 de janeiro de 1915. Muito obrigado.
Maravilha, Gabriel. Obrigada. Acho que... Não sei se a Raquel quer falar alguma coisa. Pode seguir, Letícia. Estou impactadíssima aqui com essa última leitura. A minha contribuição vai ser ínfima. Então, que ótimo, tem o e-mail do Gabriel ali para a gente, né, poder entrar em contato. Acho que, enfim, foi muito legal o teu subtítulo, né, Espaço, Raça e Gênero. Acho que tem tudo a ver com o que foi pensado, né, para esses 4 meses, e depois, né, com os textos que vão sair, com os livros que vão sair do Rio de Escritores. Incríveis as crônicas que você leu. Inclusive, tem uma passagem muito importante do diário em que ele fala do espaço. E aí eu agradeço muito essa pergunta, que foi muito perspicaz, porque há uma questão muito interessante de uma dualidade do confinamento com a liberdade. Então, se você for lá no Diário do Hospício, tem uma passagem que ele vê, né, em Seados de Botafogo, ele está na Praia Vermelha, e ele se sente nesse confinamento, ele começa a descrever as ondas e os barcos, os navios. Então, olha que coisa poética e coisa poderosa, ao mesmo tempo uma coisa melancólica. Ele só tem acesso à cidade pelas grades do hospício. Então, ele vê esse mundo exterior que ele não tem mais acesso, né? E ele vai descrevendo as meninas nos trajes de banho, os trabalhadores, os pescadores com as suas redes. Então, sim, ele fala dessa cidade, mas, ao mesmo tempo, ele está apartado, né? E eu aproveito para finalizar a nossa aula com o primeiro tópico que a gente levantou, da Lélia Gonzalez. Ele está apartado dessa cidade da ordem do progresso, porque ele está confinado ao hospício. Então, muito obrigado, essa pergunta foi espetacular, eu acho que foi essencial para a gente terminar e amarrar a nossa conversa. Muito obrigado, gente, foi uma alegria imensa estar com vocês nessa noite de quarta-feira, e, por favor, se quiserem conversar, manda e-mail, manda mensagem, manda o que vocês quiserem, eu vou adorar conversar com vocês. Maravilha, Gabriel, a gente também está muito contente com a sua participação, estamos todos muito felizes. Inclusive, tem gente ainda querendo entrar, mas já está finalizando, então vamos nós que estamos aqui. Muito obrigada também a todo mundo que se comprometeu, que ficou até o final, todo mundo, apesar da chuva, das questões das conexões, das redes. Então, muito obrigada por ficarem até aqui prestigiando essa aula maravilhosa. Como vocês sabem, o projeto Rio de Escritores, Vozes do Rio, Letras do Brasil, é realizado aqui pelo Instituto Odeon, com os recursos do edital Rio de Escritores, edição Rio Capital Mundial do Livro, integrado à Política Nacional Aldir Blanc, promovido pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura. Tá? Hoje, os nossos monitores também estão por aqui para auxiliar vocês. Quem tiver dúvida, quem precisar se ausentar, dúvidas técnicas e burocráticas, tá? Falem com os monitores das APIs de vocês. O Marcos, ele é o responsável pela P1 e 2, a Ana Musa é a responsável pela P3, o Nelson pela turma da P4 e o Anderson responsável pela P5. Eu imagino que a essa altura, depois de um mês, vocês já estão mais familiarizados, mais integrados. Nós tivemos uma aluna que entrou ontem para a turma da P3, ela já está participando aqui da nossa aula online. Então, é isso, minha gente. Letícia está aqui novamente também, da nossa comunicação, fazendo apoio técnico. Os professores, o Eric e a Letícia, que vocês também já se ambientaram. Hoje a nossa palestra é com o Gabriel, vocês receberam um convite no e-mail de vocês, também no grupo geral do Instagram. Tenho certeza que nos grupos de cada turma também receberam. E é isso, minha gente. Fiquem confortáveis. Eu vou passar a fala para a Letícia, ela vai falar um pouco aí com vocês, fazer a apresentação para o Gabriel iniciar a palestra, e aí todo mundo fechando o microfone, quem puder também já ir fechando suas câmeras, para a gente poder manter o mais estável, né, possível a aula.
Oi, gente, boa noite. Quem é da P3 e da P5 já me conhece, né? A gente se encontra toda semana. Quem é da P1, 2 e 4, então, prazer. E hoje eu vim aqui apresentar o Gabriel, esse começo. Eu acho que só eu que não conheci o Gabriel, conheci um pouco, assim, né, dessa pesquisa brilhante que ele faz, né? Se a gente vai estudar o Lima, acaba esbarrando enfim, nos estudos, nas leituras que ele faz. Mas já vi aqui no chat, né, que a Eloa já disse, vai ficar 1 hora falando da mini-bio. Eu falei, não, vai ser bem menos, né, vamos deixar o Gabriel falar por ele mesmo. Mas eu tenho uma curiosidade, que além de tudo isso, né, hoje, no teste que a gente fez, então, além de ter muito conteúdo, né, enfim, muita troca para partilhar com a gente, o Gabriel também tem uma voz ótima, né, já fez um curso de locução antes de seguir a carreira acadêmica. Então, como a Denise colocou aqui, somos fãs de você, Gabriel. Estou aqui em nome do projeto, né? Te agradecer, em nome da Drica também, que está presa no engarrafamento, mas ela me falou, Gabriel é um amigo muito querido, então, acho que se ela conseguir chegar, né, em tempo, ela vai aparecer aqui, e aí ela segue. Mas, enfim, sem mais delongas, né, para a nossa aula de hoje, que o tema é Lima Barreto, cronista da Cidade Partida. Vamos oficialmente aqui a mini-bio. Gabriel Chagas é professor de literatura comparada e norte-americana na Marist University, só que eu não sei falar inglês, então vocês me perdoem, em Nova York. Realizou seu primeiro doutorado em ciência da literatura na UFRJ, e concluiu seu segundo doutorado em estudos linguísticos, culturais e literários na University of Miami, nos Estados Unidos. Sua pesquisa envolve literaturas da diáspora africana nos séculos XIX e XX, com abordagem decolonial e interseccional, articulando português, espanhol, inglês e francês em perspectiva comparada. Com o livro Pérolas Negras na Periferia, lançado em 2023, recebeu o primeiro lugar no Prêmio Nacional Antônio Cândido de Estudos Literários pela Ampol. Com Beatriz Rezende, é responsável pela concepção e apresentação do podcast Lima Barreto, O Negro é a Cor Mais Cortante, do Instituto Moreira Salles. Acho que esse foi em 2022, né? No centenário do Lima, e também pelo IMS, e aí eu já passei até esse portal, e fica a dica, nem sabia que o Gabriel estava aí também, mas é algo muito legal, que é um portal da crônica brasileira, e nesse portal o Gabriel é responsável pelo perfil do Machado de Assis. Então, é uma mini-bio de respeito. Obrigada, Gabriel, vamos todos aproveitar. Lembrando, tem 1 hora, mais ou menos, né, de fala do Gabriel, vão anotando as coisas, depois a gente abre para as perguntas, para as trocas. Até mais. Tudo bem, muito obrigado, muito obrigado. Então, quero agradecer imensamente ao Instituto Odeon, a Adriana que fez essa ponte, né, a Drica, e a Letícia, a Raquel, todo mundo que está aqui com a gente. Quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, nossa audiência tão bacana. Estamos de longe, mas pertinhos, a despeito da chuva, né? A despeito da chuvarada. Então, gente, eu vou falar por mais ou menos uns 40, 50 minutos, tá? E aí, depois eu quero abrir para um diálogo, quero que vocês dividam ideias, troquem figurinhas, por favor, eu quero muito ouvir de vocês. Então, vamos começar pelo título dessa fala, né? O nome dessa fala de hoje é Lima Barreto, cronista da Cidade Partida, como a Letícia generosamente leu aqui para a gente, e eu tomei a liberdade de acrescentar um subtítulo, tá? E esse subtítulo vai nos conduzir ao longo dessa próxima hora para a gente entender as múltiplas facetas do Lima Barreto. Então, eu vou chamar essa fala de hoje de Lima Barreto, cronista da Cidade Partida. Espaço, raça e gênero. E por que eu fiz isso? Fiz isso porque o Lima Barreto é uma figura muito impressionante e muito profícua, né, da literatura brasileira, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Ele faleceu
muito jovem, né? Ele nasceu em 81 e faleceu em 1922. Então, ele faleceu com 41 anos, muito jovem. Só que ele escreveu... Aqui, até difícil de carregar. Ele escreveu isso aqui só de crônica, tá? Só de crônica ele escreveu isso aqui, que caso você esteja se perguntando, são mais ou menos 1.100 páginas. Então, esses 2 volumes aqui que eu estou mostrando para vocês, é só o que ele escreveu de crônica. Os contos são mais 700 páginas, fora todos os romances e 2 diários, né? E as cartas também, a correspondência do Lima é gigantesca, os ensaios, enfim. Então, o Leão Barreto escreveu muito. Quando eu fui convidado, eu fiquei muito feliz, muito honrado, né, de estar aqui dividindo espaço com falas tão importantes, né, e pessoas que eu admiro tanto. Quando eu fui convidado a falar sobre o Lima enquanto esse cronista da Cidade Partida, eu pensei, tudo bem, isso a gente poderia facilmente ficar um ano inteiro falando. Inclusive, eu já dei um curso de 15 semanas, com aula de 2 horas, só sobre crônica do Lima. Então, como é que a gente faz isso em 1 hora? Eu pensei que, dentre a infinidade de assuntos que ele trabalha, já que a gente está aqui, já que nós estamos nos propondo a pensar a Cidade Partida, eu quero propor para vocês a seguinte chave de leitura. Eu quero que a gente leia o Lima Barreto, cronista, como um sujeito que foi um intérprete de seu tempo histórico, um intérprete do Rio de Janeiro, e que estava muito atento a uma série de questões, mas, sobretudo, 3 questões. A questão do espaço, da raça e do gênero. Então, eu vou aqui fazer uma proposta de abordagem interseccional, né? Ou seja, eu vou propor que a gente pense esses marcadores entrelaçados, essas identidades de gênero, de raça e do espaço em que se ocupa na cidade, de que maneira a cidade opera, de que maneira a cidade funciona, para nós entendermos a ideia da cidade partida. E quando eu penso em cidade partida, eu quero fazer um corte na nossa linha do tempo, e a primeira voz que eu vou trazer nessa minha fala para vocês, não é a voz do Lima ainda, é a voz de uma intelectual absolutamente fundamental para entender o Brasil, e que eu gostaria de utilizá-la aqui, as palavras dela, que é a Lélia Gonzalez, né? Então, a Lélia Gonzalez é uma pensadora de outra geração, né? Ela é posterior ao Lima Barreto, mas em 1988, de 87 para 88, né, na Assembleia Constituinte, que viria a formar a Constituição de 88, depois do regime militar, da ditadura, a Lélia Gonzalez ela fala uma coisa muito impressionante, que eu acho que é bem importante até hoje, até 2025, ela falou em 88, mas é uma coisa que nos ajuda a entender o Lima, em 1915, e também ajuda a entender nós mesmos, em 2025. Então, eu vou ler um pedacinho do discurso dessa grande pensadora intelectual negra brasileira, antropóloga, filósofa, socióloga, enfim. Essa grande pensadora, Lélia Gonzalez, eu vou ler um pedacinho do que ela disse lá em 88 na Constituinte. Ela diz assim, ela está falando sobre o projeto de nação. Que projeto de nação, que projeto de Brasil é esse que nós temos agora que acabou a ditadura e que nós vamos formar uma nova Constituição? E aí, quando ela fala desse projeto de nação, ela diz o seguinte, no meio do discurso. Construir-se-á, isso sim, uma África do Sul muito bem estruturada, mais bem estruturada do que a própria África do Sul. Porque sem assumir legalmente o apartheid, através de um discurso teatral da democracia racial, ela mantém um tipo de apartheid. Isto nós, negros deste país, que lutamos, nós, cidadãos deste país, pela nossa cidadania, neste país, nós, negros, mulheres, trabalhadores, não vamos permitir isso. E por isso estamos aqui. Se quiserem estruturar uma África do Sul, que o façam, mas não pensem em construir conosco uma nação. Esse projeto de nação não é o nosso. Querem continuar com um apartheid sofisticado, sofisticadíssimo, como é o racismo brasileiro. É o mais sofisticado do mundo inteiro. A Lélia Gonzalez diz isso em 88, num momento muito importante da história mundial, né? Lembre-se que a descolonização do continente africano estava vindo ali dos anos 60 e 70, né? Então, quando acaba a ditadura no Brasil, ela tem essa frase, esse parágrafo, mas o discurso inteiro é extraordinário e eu recomendo muito que vocês leiam o discurso, porque a Lélia Gonzalez ela questiona, né, o Brasil, qual o projeto de nação que se tem, e principalmente quem pertence a esse projeto de nação. Quem pertence a esse projeto de Brasil que estava se construindo em 1988. Eu me lembro muito, toda vez que eu estudo esse discurso da Lélia Gonzalez, eu me lembro muito da entrevista de outra grande intelectual negra, a Grada Quilomba, no Roda Viva, né? A Grada Quilomba fez uma entrevista ao Roda Viva, no dia 13 de maio, inclusive, né? No dia da Lei Áurea, chamaram a Grada Quilomba em 2023.
essa grande intelectual negra portuguesa, enfim, de uma família, enfim, de africanos de língua portuguesa. E a Grada Quilomba, ela fala, era brilhante essa entrevista, e aí tem um determinado momento que ela diz assim: no meu trabalho artístico e intelectual, eu não estou muito preocupado em definir o que é a nação. Ela diz: não estou preocupada em definir o que é a nação. Eu estou preocupada em questionar o que é a nação. E pensar quem pertence à nação. E ela como uma mulher negra portuguesa que mora na Alemanha, né? E escreveu em inglês a obra dela. Então, ela transita muitas culturas e, enfim, tem uma vivência transnacional em todos os sentidos. Então, eu estou trazendo à voz essas duas grandes mulheres intelectuais negras, a Lélia Gonzalez, em 88, e eu nem ia falar da Grada Quilomba, tá? Mas eu me lembrei dela e quis mencionar. E a Grada Quilomba, em 2023, para sugerir o seguinte: eu quero propor aqui na nossa aula de hoje que a leitura que Lélia Gonzalez faz sobre o apartheid sofisticado do Brasil, esse apartheid que finge ser uma democracia racial, que finge ser muito pacífico, muito igualitário, na verdade, uma poderosa e necessária chave interpretativa para entendermos algo que o Lima Barreto já estava falando lá em 1915, ou ao longo dos anos 10. Né? 1915 é a data das crônicas que eu peguei hoje especificamente. Então, o Lima Barreto ele já estava discutindo uma certa noção de cidade, partido e de divisão, e eu gostaria de fazer essa análise com vocês segundo essas três chaves: o espaço do Rio de Janeiro, a raça como marcador identitário, né, o marcador racial, social da diferença, e o gênero como uma construção social que também produz opressões muito específicas, no caso do Brasil, especificamente no caso do Rio de Janeiro. Então, tendo isso tudo em vista, eu quero deixar isso como nosso background, nosso plano teórico, nosso plano de fundo teórico, a noção de apartheid brasileiro, que é essa noção da Lélia Gonzalez. E agora eu quero rapidamente falar quem foi Lima Barreto, né, para dar um contexto bem breve. Então, Lima Barreto foi esse sujeito que nasceu em 1881, faleceu em 1922, portanto ele viveu no final do século XIX, começo do século XX, e dentre as muitas coisas que eu poderia falar sobre a vida dele, eu decidi começar a nossa aula de hoje com essas duas fotos que vocês estão vendo aí, né? Uma foto da primeira internação dele e a foto da segunda internação. Essas duas fotos postas em paralelo, a gente observa que ele mudou muito, né? Num período muito pequeno de tempo. Na primeira foto que vocês estão vendo, o Lima Barreto ele é internado pela primeira vez no Hospital Psiquiátrico em 1914. Na segunda, em 1914 na primeira. A segunda, em 1919, no Natal de 1919, né? Na noite de Natal de 1919, ele já está muito mais, obviamente, cansado, exausto, né? Tem essa característica da cabeça tombar um pouco. Isso são, né, essa diferença é consequência do alcoolismo muito brutal, né, que o acometeu ao longo da vida. Mas eu gostaria, então, de mostrar a ficha de internação do Lima em 14 e em 19. O Lima foi internado em agosto de 1914, depois ele foi internado de novo em dezembro de 1919. E eu trouxe para vocês as duas fichas de internação, que são bastante interessantes para nós pensarmos aqui juntos. Porque olha o que diz a primeira ficha. Afonso Henriques de Lima Barreto, cor branco, idade 33 anos, estado solteiro, brasileiro, profissão empregado público, 18 de agosto de 1914. Diagnóstico, alcoolismo. E aí você vê embaixo a foto dele, ele muito obviamente não é branco. Né? Mas da mesma maneira que aconteceu na certidão de óbito do Machado de Assis, o Lima Barreto foi embranquecido no documento oficial. Se vocês nunca viram, o Machado morreu em 1908, né? A certidão de nascimento, de falecimento, a certidão de óbito do Machado de Assis diz branco também. Embora ele, obviamente, não tenha sido branco. Isso é um processo que nos ajuda a entender um pouco essas características da cidade partida. Não haveria espaço num documento oficial, numa instituição, como é um documento institucional, como é uma ficha de entrada no hospital, uma certidão de óbito, não haveria espaço para o reconhecimento de um intelectual negro. Então, Lima Barreto, quando ele entra em 1914 no hospital, ele é um jornalista, ele é um funcionário público, ele já tinha livros publicados, né? O Escrivão Isaías Caminha, por exemplo, estava publicado. Então, ele não poderia nunca ser visto com qualquer coisa que não fosse branco. Lembre-se que é o tempo do embranquecimento do Brasil, né? Aquela ideia de estimular a imigração, sobretudo italiana e alemã, para fazer do Brasil o país mais branco possível. E aí você vê a segunda ficha de internação, eu vou dar um zoom aqui na ficha. A segunda ficha de internação, 25 de dezembro de 1919.
Aí olha o que você encontra na segunda ficha. Então a gente está falando, o Lima Barreto com 33 anos era branco. Vamos ver o Lima Barreto com 38 anos agora. Afonso Henriques de Lima Barreto, cor parda, idade 38. Ué, como é que é possível? Profissão jornalista, não é mais empregado público. Como é que pode? Ele era branco e num período de 5 anos ele virou pardo. Né? O que significa? Pardo é a expressão que usava aí na época. Né? O que significa isso? Significa que o marcador racial, né, ou seja, a característica social da raça como uma identidade, ela é produzida por determinada situação e conjuntura social. Em 19, o Lima foi internado pelas mãos da polícia. Em 19, ele foi retirado da rua, alcoolizado, delirante, numa situação muito precária, e foi levado pela polícia. Quando ele é levado pela polícia nessa condição muito precária, ele não é mais branco, ele é pardo. Porque a palavra negro é evitada ao máximo, né? Ele vira pardo, né? Hoje a gente chamaria ele talvez de negro de pele clara. Ele mesmo se definia como azeitonado, né? A expressão que ele usava, azeitonado. Em 1914, quando ele tinha 33 anos, ele entra no hospício como funcionário público, né, no hospital psiquiátrico, então ele só pode ser branco. Né? Então, eu trouxe esse exemplo das fichas, e aqui tem a fotografia dele, né, essa é a ficha de internação dele em 1919. Eu trouxe para vocês esses dois exemplos, as duas fichas, para ilustrar o que a Lélia Gonzalez argumenta. O apartheid brasileiro é tão sofisticado que ele não precisa de uma lei, como foi na África do Sul, como foi nos Estados Unidos. Né? Não precisa de uma lei para estruturar a divisão racial na sociedade, porque ele já está na estrutura profunda do Brasil. Já está caracterizado como linguagem. O último país a abolir a escravidão nas Américas, e esse país que, ao longo do século XX, tentou desesperadamente ser o mais branco possível. Então, o Lima Barreto, quando ele escreve no começo do século XX, ele estava muito a par e muito atento e muito consciente de todos esses fenômenos, de raça, de gênero e de lugar. Né? Por isso que esse é o título que eu decidi botar, o subtítulo da aula. Dito isso, vamos para o primeiro pilar da nossa análise. E aí eu gostaria de, já que eu estou falando da internação dele, eu acho que é justo eu falar um pouquinho só do diário dele. Lima Barreto, ele escreveu esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, esse é o Diário do Hospício Cemitério dos Vivos, né? O Lima Barreto escreveu 2 diários, o Diário Íntimo, que é o diário que ele escreveu ao longo da vida inteira, e o Diário do Hospício, quando ele foi internado em 1919, ele começa a escrever em janeiro de 1920. Como diz a Beatriz Rezende, o diário tem uma característica de crônica também, tanto que no estudo fundamental das crônicas do Lima, né, da professora Beatriz Rezende, Lima Barreto e a Cidade e o Rio de Janeiro em Fragmentos, né, um livro maravilhoso que eu recomendo, ela inclui no final do livro uma análise dos diários. Né, e eu acho que é genial essa sacada, né, essa ideia, porque, de fato, existe um tom cronístico muitas vezes nos diários. Mas eu quero ler só um pedacinho do que o Lima Barreto escreveu, porque, para quem não está familiarizado com a escrita dele, eu acho que um pedacinho do diário, para a gente poder imaginar esse sujeito negro carregado pela polícia, jogado no hospital psiquiátrico, né, que ele vai chamar de hospício, escrevendo, com a letrinha dele bem miudinha, escrevendo nos papéis que ele tinha, um diário que ele queria transformar em romance no futuro e que acabou não conseguindo, porque ele faleceu antes. Olha o que ele diz. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez. E nem chinelos ou tamancos nos dão. Todos nós estávamos nus, as portas abertas, e eu tive muito pudor. Sentei-me ao lado de um preto moço, tipo completo do espécimen mais humilde da nossa sociedade. Vestia umas calças que me ficavam pelas canelas, uma camisa cujas mangas me ficavam por 2/3 do antebraço, e calçava uns chinelos muito sujos, que tinha descoberto no porão da varanda. Então, o Lima Barreto, ele faz essa descrição dele próprio e desse outro sujeito que ele descreve como um preto moço, e que mais adiante ele vai dizer no Cemitério dos Vivos, né? O Cemitério dos Vivos é o romance que ele começou a escrever dentro do hospital psiquiátrico. Mais adiante ele diz, o negro é a cor mais cortante, né? Ou seja, ele olha ao redor do hospital psiquiátrico e ele vê que a imensa maioria das pessoas que ali estavam eram pessoas negras. Isso porque o hospital psiquiátrico, quando vem a República, quando vem a abolição em 88 e a República em 89, o hospital psiquiátrico, assim como presídio, vira esse espaço de confinamento dos sujeitos descendentes de africanos, né? Dos sujeitos descendentes de escravizados que foram expulsos da paisagem urbana durante um processo, entre aspas, de civilização do Rio de Janeiro,
ou da ideia de ordem e progresso da República, né, com Pereira Passos e o Bota Abaixo. Bom, então, dito isso, eu disse a vocês que eu quero articular essa aula em 3 pilares, 3 grandes temas que o Lyon Barreto desenvolve. Então, o primeiro grande tema, o primeiro grande pilar, o primeiro grande eixo de articulação da nossa análise é o espaço. Então, eu vou ler, é uma crônica pequena, eu vou ler com vocês a crônica, que, inclusive, ironicamente, tem muito a ver com esse dia, pelo que eu estou vendo aí no Tempo do Rio de Janeiro. Uma crônica que o Lyon Barreto escreveu dia 19 de janeiro de 1915. Eu vou ler a crônica curta, eu vou ler com vocês e fazer uma observação logo em seguida. Lyon Barreto, 19 de janeiro de 1915, crônica As Enchentes. As chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. Além da suspensão total do tráfego, com uma prejudicial interrupção das comunicações entre os vários pontos da cidade, essas inundações causam desastres pessoais lamentáveis, muitas perdas de haveres e destruição de imóveis. Já há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do dever de evitar tais acidentes urbanos. Uma arte tão ousada e quase tão perfeita como é a engenharia não deve julgar irresolvível tão simples problema. O Rio de Janeiro da avenida, dos squares, dos freios elétricos não pode estar à mercê de chuvaradas, mais ou menos violentas, para viver a sua vida integral. Como está acontecendo atualmente, ele é função da chuva, uma vergonha. Não sei nada de engenharia, mas, pelo que me dizem os entendidos, o problema não é tão difícil de resolver como parece fazerem constar os engenheiros municipais, procrastinando a solução da questão. O prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade, descurou completamente de solucionar esse defeito do nosso Rio. Cidade cercada de montanhas e entre montanhas que recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas. Seu principal defeito a vencer era esse acidente das inundações. Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, econômica, financeira e social. Bom, olha que coisa interessante. O Lyon Barreto, lá em 1915, ele olha para o Rio de Janeiro e ele vai dizer, olha, gente, essa preocupação do embelezamento da cidade não resolveu a vida da população, as pessoas continuam presas na chuva. E essa frase eu acho muito poderosa, né? Muito interessante. O Rio de Janeiro da avenida, dos squares, dos freios elétricos, não pode estar à mercê de chuvaradas, mais ou menos violentas, para viver a sua vida integral. O Lyon Barreto acompanhou de perto a construção da Avenida Central, né, que depois viria a ser a Avenida Rio Branco, atualmente no centro do Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco. Ele acompanhou de perto a construção da Avenida Central, inclusive ele escreveu vários textos, várias crônicas sobre a derrubada do Morro do Castelo. Tem uma coletânea de crônicas chamada Os Subterrâneos do Morro do Castelo, que é justamente sobre isso. Então, eu escolhi essa crônica, dentre as centenas e centenas de crônicas do Lima. Eu escrevi essa crônica, eu não sabia que está chovendo hoje no Rio, né, que foi uma curiosa coincidência, uma triste coincidência, mas eu escolhi essa crônica porque ela nos convida a pensar sobre o próprio conceito de progresso urbano, e eu acho isso muito importante para nós entendermos quem foi Lyon Barreto enquanto um intérprete do seu tempo histórico, né? Então, quando a gente pensa que o Lyon Barreto está dizendo, ele está falando o Rio de Janeiro das avenidas, da avenida, né, com a maiúscula, a Avenida Central, que virou Rio Branco, a avenida e os squares, o que ele está dizendo? Ele está falando, olha, gente, o projeto de cidade que se tem no Rio de Janeiro não dá conta de contemplar de quem vive de fato no Rio de Janeiro. E de que projeto ele está falando? Ele está falando do projeto da Paris dos Trópicos, né? Ele fala especificamente o prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade. Ou seja, o processo de reformulação do Rio de Janeiro que o Pereira Passos fez, a chamada Reforma Pereira Passos, né, Reforma do Bota Abaixo, foi algo que o Lyon Barreto viu com bastante receio. Porque ele, de maneira muito inteligente, ele percebeu que aquele embelezamento, aquele Bota Abaixo, não só não estava resolvendo a vida, como estava piorando a vida de muita gente. E eu faço aqui uma referência ao professor Sidney Chalhoub, né, o professor que dá aula aqui na Harvard. O professor Sidney Chalhoub, ele tem um livro maravilhoso chamado A Cidade Febril, né? Cidade Febril, aliás, tem um artigo. E o Cidade Febril do Sidney Chalhoub é maravilhoso para entender esse momento histórico do final do 19 e começo do 20. E ele diz uma coisa nesse livro que eu gosto muito. Logo no comecinho do livro, o professor Chalhoub, Sidney Chalhoub, ele diz assim, o Rio de Janeiro mal saiu da era das reformas e entrou na era das favelas. Ele fala alguma coisa assim nesse sentido, que é justamente a virada do 19 para o 20, né?
que quando os soldados voltam da Guerra de Canudos, né, lá na Bahia, eles vão para o Morro da Providência e forma-se, né, o que seria a primeira favela do Brasil. Isso tudo no começo do século XX. Enfim, mas o Leão Barreto, ele olha para a noção de embelezamento, de progresso, de maneira muito cuidadosa, porque ele tinha consciência do problema que aquilo estava gerando na população do Rio de Janeiro. E falar isso hoje, 2025, é muito fácil, mas ele falou em 1915, não é verdade? Então, em 1915, ele já estava atento a essas questões, atento a essas problemáticas e essas ambiguidades, essas contradições da própria noção de modernidade. E isso eu acho interessante para nós pensarmos juntos, porque o Rio de Janeiro do começo do século XIX era essa grande cidade que tentava imitar Paris, lembre do Teatro Municipal, né, que está até hoje no centro do Rio, que é uma cópia do Opéra, né, lá de Paris, e tentava transformar-se nessa cidade absolutamente aburguesada, europeia e branca. E Leão Barreto, de maneira muito sofisticada, ele falou, olha, o próprio conceito de progresso é precário, é excludente. Então, se está na bandeira da República ordem e progresso, Leão Barreto tinha plena consciência de que essa ordem e progresso, essa lógica positivista francesa, não contemplaria todos os habitantes, aliás, pouquíssimos habitantes do Rio de Janeiro que seriam de fato contemplados. Isso é bastante interessante para nós pensarmos aqui na atualidade do Leão Barreto, porque a gente vive hoje uma certa crise do progresso também. A gente está vivendo a era da inteligência artificial, né? A gente vive a era dos drones, a gente vive a era da comunicação em alta escala, mas a gente continua bastante preocupado, né, com o desenvolvimento da humanidade. Não é como se a gente estivesse resolvendo todos os problemas da humanidade. Em outras palavras, o que eu quero dizer com tudo isso? O Leão Barreto, ele é herdeiro, né, do final, nem herdeiro, na verdade, ele nasceu no final do século XIX, ele está nesse contexto intelectual do final do século XIX, em que havia uma grande questão rondando a intelectualidade brasileira, francesa, portuguesa, de vários lugares do mundo ocidental. Qual é a grande questão que rondava os intelectuais do final do século XIX? Que alguns vão olhar para isso e vão chamar de decadentismo, né, poesia simbolista, por exemplo, etc., que agora não vem ao caso. Mas qual é a grande questão que rondava esses intelectuais do final do século XIX? É uma questão brutal, cruel, profunda e, infelizmente, ainda muito contemporânea, que é a seguinte, fala bem devagarzinho, é a seguinte, é a consciência trágica de que o aprimoramento técnico não representa o aprimoramento da condição humana. Vou falar de novo. É a consciência trágica, esse reconhecimento de que o aperfeiçoamento, o aprimoramento técnico não necessariamente significa o aprimoramento da condição humana. Por que eu digo isso? Porque nós estamos falando da chamada Belle Époque, né? A bela época, que vai do final do século XIX até 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Todo esse avanço tecnológico, estou falando especificamente do francês, que influenciou o Rio de Janeiro, mas poderíamos pensar na Europa como um todo, todo o avanço tecnológico, que é a era do automóvel, do cinema, do telégrafo, da eletricidade, enfim, todo esse avanço tecnológico não se traduziu de maneira efetiva na melhoria da vida das pessoas. Muito pelo contrário. Esse avanço tecnológico foi o que, por exemplo, possibilitou a devastação colonial no continente africano. Quero lembrar vocês que até o começo do século XIX, a arma de fogo era basicamente rifle e pistola. O começo do século XX cria a metralhadora, né? E isso parece uma curiosidade assim, meio aleatória, mas não é nem um pouco aleatória. Porque a metralhadora, quando ela é inventada no começo do século XX, ela muda o próprio conceito de conflito bélico. Porque se até o final do XIX você vai ter aquele bang-bang de faroeste, né, de uma pistola contra outra, quando a metralhadora se torna uma realidade bélica, um sujeito pode devastar 30, 40, 50, 100, 150. Então, a invenção técnica da metralhadora, ela faz com que, falando, por exemplo, do contexto africano, o Império Britânico e o Império Francês entrem no continente africano e consigam fazer uma devastação que não houve antes, né? O continente africano, até o final do século XIX, a presença europeia era apenas na costa, né? Apenas ali no litoral do tráfico transatlântico de escravizados. A presença, a colonização profunda, por exemplo, a França,
na Costa do Marfim, no Senegal, a Inglaterra, na Nigéria, em Gana, Portugal mesmo, em Angola e Moçambique, enfim. Essa dominação colonial se dá muito no começo do 20, no final do 19, metade do 19 começo do 20. Então, estou falando tudo isso, o que isso tem a ver com o Rio de Janeiro? Isso tem a ver com o fato de que Lima Barreto, que era um pensador também global e transnacional, quando ele fala essa frase que parece tão singela, o Rio de Janeiro da Avenida dos Squares, dos freios elétricos, não pode estar à mercê de chuvaradas mais ou menos violentos para viver sua vida integral. Quando ele fala essa frase que parece até relativamente simples e banal, ele está, na verdade, ecoando uma discussão ampla e global de que não adianta ter avenida, não adianta ter square, não adianta ter luz elétrica, não adianta ter modernidade europeia, não adianta ter teatro municipal, não adianta nada disso. Porque a condição prática da vida das pessoas não melhorou. Então, quando eu dou esses exemplos todos do colonialismo e das armas e não sei o que e tudo mais, eu estou falando de um grande momento de final do 19 e começo do século 20, em que a tecnologia aumenta muito, a bela época, né, la belle époque, mas esse grande avanço tecnológico dá uma sensação à humanidade de que está tudo resolvido, né, uma sensação de que os problemas serão solucionados e não solucionaram. E ter essa consciência trágica, ver para o aumento tecnológico e ter que lidar com o fato de que esse aumento não resolveu o nosso problema enquanto humanidade, é muito trágico e muito triste. E Lima Barreto, que era melancólico bastante, ele vê essa questão, ele entende essa questão e percebe que de nada adianta tentar imitar a Paris, de nada adianta ser a Paris dos trópicos. A própria imagem da avenida é um símbolo muito poderoso da modernidade, que as ruas do Rio de Janeiro eram muito estreitas, né? Isso é uma herança colonial portuguesa, que por sua vez é uma herança árabe, né? Lembre que os árabes ficaram 700 anos em Portugal, e parte da arquitetura árabe é fazer ruas estreitas, para que um lado da rua faça sombra no outro lado da rua. Então, a presença portuguesa no Brasil, a gente tem, no Rio de Janeiro, no centro, muitas ruas estreitas. Parte da reforma Pereira Passos é transformar a rua estreita em ruas largas. Por quê? Porque a rua larga é onde passa o automóvel. Então, se o automóvel é um grande símbolo da modernidade industrial burguesa, a avenida, por tabela, também se torna um grande símbolo. E eu acho que, no caso do Brasil, o exemplo perfeito disso é o nosso grande Santos Dumont. O Santos Dumont, que é um dos inventores mais geniais da história da humanidade, inventa o avião, e aí, quando ele vê o avião sendo usado em 1932, e quando ele vê o avião sendo usado para operar barbáries enfim, de vários tipos, né? Quando ele percebe que a invenção dele havia sido transformada numa máquina de extermínio em massa, isso é um dos motivos que leva o Santos Dumont a não suportar mais e acaba tirando a própria vida, né? O Santos Dumont faleceu, inclusive, em 1932, né? No momento ali em que São Paulo, né, teve todos os conflitos da chamada Revolução de 32. Bom, então, como eu estava dizendo, o Santos Dumont, o Lima Barreto, no começo do século XIX, ele estava assim, muito atento, né? Ele estava muito antenado ao que estava acontecendo, e ele foi um intérprete muito crítico da modernidade, porque ele via esse grande desenvolvimento, ele via esse grande aumento da tecnologia, etc., etc., e percebia que isso não ia resolver nossa condição. Portanto, o primeiro pilar que eu quero desenvolver com vocês é essa ideia do espaço. O segundo pilar é a ideia da raça, né, que é um tema fundamental na obra do Lima. Ainda falando, vamos construir aqui uma linha de raciocínio. Ainda falando sobre essa ideia do Rio de Janeiro como cidade partida e essa cidade pretensamente moderna, eu quero ler para vocês a crônica A Volta, de 26 de janeiro de 1915. Diz o Lima Barreto: o governo resolveu fornecer passagens, terras, instrumentos aratórios, auxílio por alguns meses às pessoas e famílias que se quiserem instalar em núcleos coloniais nos estados de Minas e Rio de Janeiro. Os jornais já publicaram fotografias edificantes dos primeiros que foram procurar passagens na chefatura de polícia. É duro entrar naquele lugar. Há um tal aspecto de sujidade moral, de indiferença pela sorte do próximo, de opressão, de desprezo por todas as leis, de ligeirezas em deter, empreender e humilhar, que lá entrei como louco, devido à inépcia de um delegado idiota, como louco, isto é, sagrado, diante da fotografia que estampam os jornais, enchi-me de uma imensa piedade por aqueles que lá foram como pobres, como miseráveis, pedir, humilhar-se diante desse estado que os embrulhou. Lembra que essa crônica foi escrita entre a primeira e a segunda internação, né? Ele foi internado em 1914, depois em 19. Olha como é que ele continua, que maravilha.
Porque o senhor Rio Branco, o primeiro brasileiro, como aí dizem, cismou que havia de fazer do Brasil grande potência, que devia torná-lo conhecido na Europa e que lhe devia dar um grande exército, uma grande esquadra de elefantes paralíticos, dotar a sua capital de avenida, de boulevard, elegâncias bem idiotamente binoculares. Isso é uma referência ao Figueiredo Pimentel, que é um jornalista que na época tinha uma coluna chamada Binóculo no jornal. Elegâncias bem idiotamente binoculares. E toca a gastar dinheiro, toca a fazer empréstimos, e a pobre gente que morejava lá fora, entre a febre palustre e a seca implacável, pensou que aqui fosse o Eldorado. E lá deixou as suas choupanas, o seu sapê, o seu aipim, o seu porco, correndo ao Rio de Janeiro a apanhar algumas moedas da cornucópia inesgotável. Ninguém os viu lá, ninguém quis melhorar a sua sorte no lugar que o sangue dos seus avós regou o eito. Fascinaram-nos para a cidade e eles agora voltam. Voltam pela mão da polícia, como réis vagabundos. É assim o governo. Seduz, corrompe e depois uma semicadeia. A obsessão de Buenos Aires sempre nos perturbou o julgamento das coisas. A grande cidade do Prata tem 1 milhão de habitantes. A capital argentina tem longas ruas retas. A capital argentina não tem pretos. Portanto, meus senhores, o Rio de Janeiro, cortado de montanhas, deve ter largas ruas retas. O Rio de Janeiro, num país de 3 ou 4 grandes cidades, precisa ter 1 milhão. O Rio de Janeiro, capital de um país que recebeu durante quase 3 séculos milhões de pretos, não deve ter pretos. E com semelhantes raciocínios foram perturbar a vida da pobre gente que vivia sua medíocre vida aí por fora, para satisfazer obsoletas concepções sociais, tolas competições patrióticas, transformando-lhe os horizontes e dando-lhe inexequíveis esperanças. Voltam agora. Voltam um a um aos casais, às famílias, para a terra, para a roça, de onde nunca deviam ter vindo para atender tolas vaidades de taumaturgos políticos, e encher de misérias uma cidade cercada de terras abandonadas que nenhum dos nossos consumados estadistas soube ainda torná-las produtivas e úteis. O Rio civiliza-se. Vamos lá. O Rio civiliza-se é um bordão, era, né, um lema usado no Rio de Janeiro nessa época, que era essa ideia, de novo, civilizatória. Lembrem que durante o processo colonial, os franceses usavam muito essa expressão, né? La mission civilisatrice, a missão civilizatória. O que era a missão civilizatória? Era basicamente a imposição colonial, né? Era essa imposição colonial de, entre aspas, civilizar, entre 1 milhão de aspas, civilizar sob o jugo colonial, né? Então a França chegou no Haiti, chega depois no caso africano, primeiro no Caribe, né? No Haiti, Martinica e tal. Mas a França chega, por exemplo, ao Congo, ao Senegal e vários outros lugares, e a grande justificativa é: nós vamos civilizar esses povos que aqui estão. Enfim, então a noção de civilização é uma noção muito problemática no começo do século XX. É uma noção excludente, é uma noção racista, obviamente, é uma noção que tem uma demarcação de classe muito óbvia, né? Uma noção que tem uma demarcação de gênero também. Então, Leon Barreto, ironicamente, ele traz esse lema que era usado na época, porque quando ele diz o Rio civiliza-se, a gente tem que pensar no contexto, né? Tem que pensar em toda a pragmática da coisa. Porque a frase o Rio civiliza-se era usada para quem era a favor dessas reformas urbanas. Mas o Leon Barreto, ele faz essa crônica inteira mostrando todos os absurdos que estão acontecendo, e ele termina dizendo: o Rio civiliza-se, né? Ou seja, esse é o projeto de civilização que as elites pretendem construir nesse país, né? Que de civilizado não tem nada, né? Ou se há tal coisa como civilizado, é para um grupo muito pequeno de pessoas. A grande maioria continua na miséria e na pobreza. E a referência que ele faz a Buenos Aires é bem interessante, né? Porque Buenos Aires é, de fato, uma cidade que se embranqueceu muito, né? Que a Argentina como um todo, né? Você pensa na história da Argentina, da geografia da Argentina, as populações negras indígenas foram muito ao norte, né? Tem, inclusive, até hoje uma questão no contexto argentino, do norte da Argentina versus o sul, né? Enfim, da fronteira da Argentina, enfim, isso aí é outra conversa. Mas se a gente pensar nesse exemplo do Rio, que queria ser Paris, e Buenos Aires só se transformando em Paris, até hoje Buenos Aires tem essa coisa, enfim, esse clima europeu, né, digamos assim, de querer imitar e querer se transformar na capital. Inclusive, eu tenho vários amigos argentinos que falam isso, que Buenos Aires é a Europa da América do Sul, que Buenos Aires é a Paris da América do Sul, né? Lembre vocês, por exemplo, tem um livro bem interessante chamado Facundo, que é de um senhor chamado Sarmiento. Sarmiento, ele é um intelectual argentino que depois virou presidente da Argentina.
E o livro Facundo é a biografia do Facundo, né, que era um dos, ele chama, em espanhol chama o gaúcho, né, mas não gaúcho no sentido de Rio Grande do Sul, gaúcho no sentido lá dos pampas argentinos. É uma biografia sobre esse sujeito, Facundo, só que nesse livro, Sarmiento, é um livro bem interessante para quem se interessa por história do Brasil, que a gente no Brasil, infelizmente, estuda pouco da América Latina. Eu comecei a estudar muito a América Latina quando eu vim para os Estados Unidos, ironicamente. Mas, enfim, o Sarmiento, ele tem uma visão muito questionável e interessante para a gente pensar no ponto de vista histórico, porque ele vai dizer exatamente isso, sabe, das raízes europeias da Argentina e da educação europeia e dos moldes da educação europeia para que a Argentina seja mais civilizada. Então, esse tipo de debate estava atravessando a América Latina, né, em vários lugares. O Brasil não estava isolado, de maneira alguma. Isso era uma questão que atravessava. Inclusive, eu fiz pesquisa em Cartagena, ano passado, né, na Colômbia, e uma coisa que eu achei muito impressionante é que, na época, no metade do século XIX, um pouquinho antes, assim, final do XIX, um pouquinho antes do projeto da Paris dos Trópicos, no Rio de Janeiro, Bogotá, na Colômbia, Cartagena é no norte da Colômbia, onde eu estava, mas Bogotá, na Colômbia, eles tinham, olha que coisa impressionante, interessante, Bogotá tinha um lema que as elites, enfim, econômicas e políticas, referiam-se à capital da Colômbia, referiam-se a Bogotá como Atenas sul-americana. Olha que coisa interessante, né? A gente tem, na Colômbia, Bogotá, a capital, que se pretendia ser Atenas, né? Pretendia ser, assim, nós somos da sofisticação da intelectualidade da filosofia grega. O Rio de Janeiro, alguns anos depois, teve a Paris dos Trópicos, nós somos a sofisticação intelectual da França. E a Argentina tinha, por exemplo, o caso do Facundo, como eu disse, né, do Sarmiento, que defendia a ideia da educação europeia como aquilo que vai levar a Argentina para o seu estado, entre aspas, civilizado. Inclusive, o título do livro é Civilização ou Barbárie, né? Civilização ou Barbárie. Então, o nome do livro é Facundo, aí o subtítulo, Civilização ou Barbárie. Civilização e Barbárie, eu acho. Civilização e Barbárie. Essas duas ideias, de civilizado e bárbaro, são ideias profundamente coloniais e muito em voga no século XIX, começo do XX, até metade do XX. E Leão Barreto, de maneira muito sofisticada, ele vai olhar para essa ideia de que o Rio estava, entre aspas, se civilizando e vai dizer, olha, gente, vocês estão achando que está muito civilizado, mas olha o que está acontecendo aqui. Quem já leu Os Brusundangas, né, os Brusundangas, a sátira do Lima, isso também fica bem evidente lá. Então ele vai dizer, olha, o Rio de Janeiro é um país que recebeu, durante quase 3 séculos, milhões de pretos. Rio de Janeiro, inclusive, foi a cidade que mais recebeu escravizados durante a escravidão transatlântica. Então ele vai dizer, como é que essa cidade, né, quem já leu aí a Eliana Alves Cruz, extraordinária, né, O Crime do Cais do Valongo, quem não leu, leia, por gentileza. Quem conhece o Valongo conhece essa discussão, isso se conecta muito ao que o Lima está dizendo aqui, né? Como é que o Rio de Janeiro, que é uma cidade profundamente africana, desde o século XVII, XVIII, XIX, não dá agora para fingir que é Paris, né? E vai dizer, né? Ironicamente, ele vai dizer, o Rio de Janeiro não deve ter pretos. Ou seja, ele faz essa abordagem crítica, de novo evocando a ideia de modernidade, evocando a ideia exclusionária, excludente de progresso, para mostrar que esses marcadores raciais produzem identidades e produzem o próprio poder. Certo? E aí, o terceiro pilar que eu gostaria de trabalhar com vocês, e eu vou encerrar daqui a pouco, porque eu quero muito abrir para a conversa, é a questão do gênero, né? O Leão Barreto, durante muito tempo, ele foi visto como alguém que foi contra o feminismo, porque, de fato, ele teve uma certa briga com o feminismo no começo do século XX. Mas é interessante nós pensarmos, e hoje tem várias, né, intelectuais negras que revisitam Leão Barreto para pensar, e, obviamente, a Clara dos Anjos é o melhor exemplo disso, mas a obra do Lima como um todo, ele tinha uma preocupação muito singela, muito particular e muito bonita com a questão das mulheres. E, digamos, a discordância que ele tinha com o feminismo na época dele era porque o feminismo oficial era um feminismo muito aburguesado, né? Era um feminismo muito de classe média, de base europeia, enfim. Lembre da Angela Davis, a grande intelectual norte-americana, né? Ela tem aquele livro Mulheres, Raça e Classe, e tem uma passagem do livro em que ela analisa o surgimento do feminismo nos Estados Unidos, enfim, e toda a questão racial dentro do feminismo, e ela conta uma historinha lá do começo do século XX, em que é algo mais ou menos assim, tem uma mulher negra que já havia acabado a escravidão, mas ela ainda era uma trabalhadora doméstica, enfim, explorada, na casa de uma família branca.
E aí a mulher branca de classe média diz algo como, não, nós vamos lutar pelo direito ao voto, a emancipação das mulheres, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí a mulher negra diz algo como, eu não posso lutar por isso, eu não tenho nem tempo de fazer isso, porque enquanto você está lutando pelo direito de voto, eu estou aqui limpando seu banheiro e lustrando suas roupas e limpando o banheiro, algo do tipo. Então, essa historinha que a Angela Davis conta é uma reflexão sobre essa própria origem desse movimento feminista, que a gente poderia usar esse mesmo raciocínio para vários outros movimentos, né? Você pensa, por exemplo, na expansão do movimento LGBT, que na época não era LGBT, enfim, mas em inglês dizia gay rights, né, os direitos gays. Você pega nos anos 70 ali, mais ou menos, era um movimento extremamente branco de classe média, né? Tanto que vai surgir figuras, por exemplo, como o James Baldwin nos Estados Unidos, que vai se questionar, ora, pois, ele é um intelectual negro homossexual. O movimento negro é totalmente heterossexual. O movimento gay é totalmente branco. Como é que eu faço? Então, essa discussão é muito semelhante ao que havia no feminismo negro, né? Enfim, mas vou voltar aqui para o caso do Lima. Leo Barreto, ele tinha profunda consciência e sensibilidade. Não à toa, ele escreveu esse livro lindíssimo chamado Clara dos Anjos, né? Que uma coisa extremamente revolucionária em colocar o protagonismo da narrativa numa jovem negra suburbana, né? Cujo título da obra, né, é Clara dos Anjos. Bom, então, eu gostaria de pensar com vocês que o Leo Barreto, a discordância que ele tinha com o feminismo oficial, né, digamos assim, o feminismo institucionalizado da classe média e tal, não era um problema com o feminismo em si, mas era um problema muito mais da falta de abrangência que aquele tipo de feminismo tinha, né? É fato que ele tinha visões que, como um homem de 1915, visões que hoje a gente vai achar questionáveis. Por exemplo, ele tem crônica sobre isso, ele era contra as mulheres trabalharem no funcionalismo público, né? Ele tem uma crônica chamada A Amanuense, em que ele justamente ironiza a entrada de mulheres em algumas ocupações, né? Ele tinha uma visão de que não era adequado para as mulheres. De fato, ele dizia isso. E como diz a Lilia Schwartz, né, fazer a biografia não é exaltar, a gente tem que entender as ambiguidades daquele sujeito. Mas o mais interessante para nós pensarmos aqui é que o Lima Barreto tinha essa visão absolutamente espalhada e corriqueira de trabalho de homem, trabalho de mulher, blá, blá, beleza, concordo. Só que uma coisa que ele fez, e que foi extremamente sofisticada e muito à frente de seu tempo, foi olhar para a questão das mulheres pobres, negras, periféricas e perceber, galera, ele percebeu, gente, todo o discurso que está vindo, muito importado da Europa, né, da Inglaterra, da França e também dos Estados Unidos, todo esse movimento feminista não dá conta da realidade das mulheres brasileiras e, nesse caso, cariocas, né? Porque existem várias mulheres pretas, pobres, urbanas, periféricas que não estão sendo contempladas por esse feminismo. E uma das questões que ele foi absolutamente pioneiro foi a questão do feminicídio. Numa época que essa palavra nem existia, né? Esse termo não existia. Mas a questão muito grave, muito triste, muito cruel da violência contra as mulheres. O Leão Barreto foi um grande pioneiro em engajar nesse tema, em falar sobre esse tema nos jornais. Foi extremamente importante o trabalho dele, né? Enfim, a forma como ele lidou com isso. Então, o que eu quero fazer? Eu vou ler essa última crônica, que é o terceiro pilar dessa minha fala para vocês, que é a terceira chave de interpretação desse cronista da Cidade Partida. Eu vou ler a crônica sobre violência contra as mulheres, mas eu já falei tudo que eu queria falar sobre o Lima enquanto um pensador de seu tempo e, sobretudo, um sujeito que viu as limitações do chamado progresso, viu as limitações da modernidade urbana e viu as limitações da própria discussão de gênero e pensou algo que hoje a gente chamaria de feminismo negro, né? Foi um aliado e um pioneiro nessa causa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a crônica e aí eu vou encerrar logo depois para a gente abrir a conversa, tá? Eu vou ler e depois a gente pode abrir a conversa, porque eu não quero tomar mais tempo. Então, entrando aqui no terceiro e último texto da nossa aula de hoje, eu peço a atenção de vocês para nós lermos juntos o texto Não As Matem, crônica de 27 de janeiro de 1915. Leão Barreto vai falar sobre um caso trágico, terrível, em Deodoro, no Rio de Janeiro, né, de um sujeito que tirou a vida, né, que cometeu contra a vida de sua ex-noiva. Ele vai pensar nesses vários crimes de homens contra as mulheres, né? Que a gente chamaria de violência doméstica, feminicídio, algo do tipo hoje em dia. Diz Leão Barreto, vamos lá.
Esse rapaz que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida é um sintoma da revivescência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens. O domínio Kamem sobre a mulher. O caso não é único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a ex-noiva lá pelas bandas do Estácio, matando-se em seguida. A moça com a bala na espinha veio a morrer dias após entre sofrimentos atrozes. Um outro, também pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, que substituiu com montões de pedras o vetusto convento da Ajuda, alvejou sua ex-noiva e matou-a. Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros. Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer. Não sei se julgam muito diferente dos ladrões à mão armada, mas o certo é que estes não nos arrebatam senão o dinheiro, enquanto esses, tais noivos assassinos, querem tudo que é de mais sagrado em outro ente, de pistola na mão. O ladrão ainda nos deixa com vida, se lhe passamos o dinheiro. Os tais, passionais, porém, nem estabelecem alternativa, a bolsa ou a vida. Eles não. Matam logo. Nós já tínhamos os maridos que matavam esposas adúlteras. Agora temos os noivos que matam as ex-noivas. De resto, semelhantes cidadãos são idiotas. É de supor que quem quer casar deseje que a sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boa vontade, sem coação de espécie alguma, com ardor até, com ânsia e grandes desejos. Como, então, que se castigam as moças que confessam não sentir mais pelos namorados amor ou coisa equivalente? Todas as considerações que se possam fazer, tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio outro que não aquele que venha da afeição, não devem ser desprezadas. Esse obsoleto domínio à valentona do homem sobre a mulher é coisa tão horrorosa que enche de indignação. O esquecimento de que elas são como todos nós, sujeitas a influências várias que fazem flutuar as suas inclinações, suas amizades, os seus gostos, os seus amores, é coisa tão estúpida que só entre selvagens deve ter existido. Todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a inanidade de generalizar a eternidade do amor. Pode existir, existe, mas excepcionalmente. E exigi-la nas leis ou a cano de revólver é um absurdo tão grande como querer impedir que o sol varie a hora do seu nascimento. Deixem as mulheres amar à vontade. Não as matem, pelo amor de Deus. Lima Barreto, 27 de janeiro de 1915. Muito obrigado. Maravilha, Gabriel. Obrigada. Acho que... Não sei se a Raquel quer falar alguma coisa. Pode seguir, Letícia. Estou impactadíssima aqui com essa última leitura. A minha contribuição vai ser ínfima. Então, que ótimo, tem o e-mail do Gabriel ali para a gente, né, poder entrar em contato. Acho que, enfim, foi muito legal o teu subtítulo, né, Espaço, Raça e Gênero. Acho que tem tudo a ver com o que foi pensado, né, para esses 4 meses e depois, né, com os textos que vão sair, com os livros que vão sair do Rio de Escritores. Incríveis as crônicas que você leu. Inclusive, tem uma passagem muito importante do diário em que ele fala do espaço. E aí eu agradeço muito essa pergunta, que foi muito perspicaz, porque há uma questão muito interessante de uma dualidade do confinamento com a liberdade. Então, se você for lá no Diário do Hospício, tem uma passagem que ele vê, né, em Seados de Botafogo, ele está na Praia Vermelha, e ele se sente nesse confinamento, ele começa a descrever as ondas e os barcos, os navios. Então, olha que coisa poética e coisa poderosa, e ao mesmo tempo uma coisa melancólica. Ele só tem acesso à cidade pelas grades do hospício. Então, ele vê esse mundo exterior que ele não tem mais acesso, né? E ele vai descrevendo as meninas nos trajes de banho, os trabalhadores, os pescadores com as suas redes. Então, sim, ele fala dessa cidade, mas, ao mesmo tempo, ele está apartado, né? E eu aproveito para finalizar a nossa aula com o primeiro tópico que a gente levantou, da Lélia Gonzalez. Ele está apartado dessa cidade da ordem do progresso, porque ele está confinado ao hospício. Então, muito obrigado, essa pergunta foi espetacular, eu acho que foi essencial para a gente terminar e amarrar a nossa conversa. Muito obrigado, gente, foi uma alegria imensa estar com vocês nessa noite de quarta-feira, e, por favor, se quiserem conversar, manda e-mail, manda mensagem, manda o que vocês quiserem, eu vou adorar conversar com vocês.
Maravilha, Gabriel, a gente também está muito contente com a sua participação, estamos todos muito felizes. Inclusive, tem gente ainda querendo entrar, mas já está finalizando, então vamos nós que estamos aqui. Muito obrigada também a todo mundo que se comprometeu, que ficou até o final, todo mundo, apesar da chuva, das questões das conexões, das redes. Então, muito obrigada por ficarem até aqui prestigiando essa aula maravilhosa.